Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje é mais essa personalidade. Com vocês, Dr. Bruno Rocha. Olá, gente, eu sou o Dr. Bruno Rocha e vamos iniciar hoje o Senhor Papo. Doutor, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui no meu estúdio, obrigado por aceitar o convite. Para mim é uma honra ter você aqui no meu canal. Tenho certeza que a sua profissão, a pessoa que você é, tem muito a agregar ao nosso conteúdo aqui do canal. Muito obrigado de verdade. Bacana, meu querido. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar passando aqui essas informações para as pessoas, né? Porque hoje as pessoas estão leigas em relação a procedimentos, harmonização. Então, hoje em dia, nessa era digital, influência, as pessoas tendem a exagerar muito nos procedimentos e acaba que elas agregam uma crença achando que todos os procedimentos é algo extremamente que não se torna algo natural, algo que fica muito expressivo, algo que fica muito que foge muito da realidade do natural. E eu sou um doutor que eu preservo muito a naturalidade de cada paciente. É para justamente eu sei que cada paciente que sai ali da clínica, justamente ele está dizendo meu nome inconscientemente, independente do resultado positivo ou negativo. Então eu carrego sempre essa leveza natural no rosto do paciente, que é para justamente quando perguntarem, foi o doutor Bruno. E se ficar feio, vão, né, falar mal. E se ficar bonito, as pessoas vão entender, poxa, bacana, ficou natural, então me dá o contato dele aí que eu quero também esse procedimento bem natural. Então é isso que funciona, né? Massa. Doutor, antes da gente dar um play de verdade aqui na conversa, eu quero fazer uns agradecimentos aqui. Agradecer aos meus parceiros do canal. Muito obrigado a todos vocês que acreditam nesse projeto, acreditam nesse trabalho. É com a ajuda de vocês aí que patrocinam esse canal, que eu consigo trazer convidados aí como o Dr. Bruno aqui para estar trazendo conteúdos. Eu tenho certeza que essa parceria que tem entre a gente vai muito longe ainda. Muito obrigado a todos vocês. Doutor, aqui na mesa, eu tenho aqui essa caixa de açaí, do Açaí Náticos, e Bacana. também essa aqui do Que Açaí Nordeste. São dois parceiros que fazem parte do mesmo grupo, mesma família. E aí o Açaí Náticos lá, para quem está assistindo a gente e tem um sonho de abrir o seu próprio negócio, lá no Açaí Náticos eles são uma distribuidora, onde uma pessoa vai poder abrir uma loja de açaí do zero. Bacana. Qualquer pessoa pode chegar lá na Sainate e dizer, ó, eu quero abrir uma loja, eles dão uma consultoria completa, lá tem os açaí, os mix, os cremes, tem tudo que uma loja de açaí precisa. E o que é Açaí Nordeste aí, para quem não conhece também, eu acho difícil, mas o que é Açaí Nordeste já é uma loja estabelecida aqui no Ceará, com 22 lojas, uma marca muito forte aí, e tem alcançado cada vez mais espaço aqui no Ceará. E aí, doutor, ele nos dá a honra aqui de mandar para nós aqui um açaí, para a gente degustar Bacana. durante a gravação. Na hora que o senhor quiser aí, fique à vontade. E lógico que também a gente tem a nossa bebida tradicional do canal, que é o Tereré da Sabores do Campo. Os meus parceiros aí que também acreditam demais nesse projeto, desde sempre, incentivaram e nos dão essa força aí, nos dando essa bebida aqui para que a gente possa oferecer aos nossos convidados. Muito Bacana. obrigado, Sabores do Campo. Obrigado a todos vocês de coração. Tamo junto. E o pessoal da live aí, ó, já vai aí, já curte, já manda teu comentário, já manda tua pergunta. Não se esqueça, vai lá no meu perfil lá, na bio, Compartilhe, se né? inscreve lá no meu canal, né? Nos ajude aí a alcançar mais pessoas. E é lógico, compartilha essa live aqui para que mais pessoas que têm alguma dúvida sobre estética, o doutor vai estar tirando algumas dúvidas aqui. Então fica com a gente aí, não sai daí. Doutor, quando eu comecei a conversar com o senhor, eu tive assim, eu olhei o perfil, né? O cara, um biomédico, um cara que trabalha com uma estética e trabalhar com estética, querendo ou não, é trabalhar com as pessoas. Você trabalha ali com autoestima, vamos dizer assim, né? O que te motivou a entrar para essa área onde você vai interferir diretamente na autoestima das pessoas? Na verdade, meu querido, é, a gente não mexe só com autoestima, a gente consegue ir bem mais profundo. A gente mexe com a alma de cada paciente. Então, mexer com a alma é algo divino, é um propósito. Então, eu entrei nessa área para poder potencializar o melhor, né, do ser humano. Então, quando eu via paciente chorando e dizendo, poxa, doutor, que bacana, fiquei transformada. Caraca, eu pensava que o problema era meu nariz, mas não tinha menta, alguma coisa assim do tipo. E eu comecei a perceber isso mais a fundo, que uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Então, aquelas pessoas que saíram dali com aquela energia,
pode ter certeza que o campo vibracional dela, o estado de espírito dela melhorou e ela vai atrair pessoas melhores para a vida. E isso é muito positivo, porque a gente não só mexe com algo superficial, é algo muito mais profundo. E mexer com a harmonização, na verdade, é mexer com a alma das pessoas. E isso me trouxe um propósito que não foi a finalidade de ter dinheiro. O dinheiro ele não é o fim, ele é o meio. Então eu descobri que, através da harmonização, eu podia potencializar as pessoas. No meu caso, 90% das minhas pacientes são mulheres, tem homens, só que são muito pouco ainda, tem essa cultura enraizada de machismo, né, infelizmente. Mas hoje, graças a Deus, está mudando e espero que mude mais, porque eu era um cara, há 5 anos, 6 anos atrás, muito machista. Então, eu dizia para minha esposa, quem é que vai fazer procedimento com homem? Aham. Né? Então, por que, que eu tinha essa mentalidade? Porque eu aprendi lá atrás com os meus mentores, que foi vô, pai, né, e etc. Então, eles trouxeram para mim o que eles sabiam naquele momento. Então, eu peguei aquilo e modelei. Então, eu comecei a criar uma crença, achando que o homem se ajeitar é totalmente afeminado e tudo, e eu comecei a mudar essa mentalidade. Quando Massa. eu mudei minha mentalidade, eu mudei o meu estado de espírito e eu mudei o meu destino. E hoje, graças a Deus, eu fico muito feliz em poder contribuir para a autoestima das mulheres. Né? Eu falo mais mulheres porque meu público é mulher, mas tem homens sim que eu atendo que mexem sim, eles se sentem melhor. Isso para mim virou um propósito, né, de vida. Doutor, isso é importante aí você falar, porque realmente tem uma cultura antiga, né? Onde realmente, como você falou, o homem se ajeitar demais, se enfeitar demais, se preocupar demais com a sua estética, era um negócio assim que não era muito raiz masculina, né? E a gente tem visto cada vez mais o homem se cuidar, né? O homem se preocupar com a sua aparência, né? A gente, ao longo dos anos aí, tem quebrado esse tabu, que é realmente achar que só mulher pode se ajeitar, só mulher pode cuidar da sua aparência. E assim, a gente vive uma era tecnológica, né? E aí tudo é internet, né? Redes sociais principalmente. E você tem que estar bem aparentado, né? Então, por isso que eu acredito que com essa evolução da tecnologia, a evolução das redes sociais, as pessoas têm se preocupado ainda mais em ter uma boa aparência, em passar uma imagem muito bacana para as outras pessoas. E eu acredito que o seu trabalho ele é fundamental, né? Como você disse, não é só autoestima, né? A alma da pessoa que mexe também, que dá um start a mais, né? E assim, nesse seu período que você já está trabalhando, então já tem quantos anos que você trabalha nessa área da estética, mais especificamente com harmonização? Meu querido, assim, vamos falar na verdade. Minha esposa, né, Tayana Gomes, ela é master em sobrancelhas, especialista, assim, não é querendo falar, só que ela é muito boa no que ela faz. Então, eu não estaria fazendo harmonização se não fosse ela. Como assim, doutor? Tipo assim, eu tive sempre um sonho em ser médico. Só que eu não tive estrutura familiar para ter aquela estrutura e só estudar. Então, foi ficando esses sonhos na gaveta, porque justamente eu não tinha estrutura, eu tinha que trabalhar. Minha esposa é do tempo da escola, bem dizer, a gente começou a ter um relacionamento em 2009 para 2010. Então, eu tive que ter responsabilidades muito cedo. E aí, eu comecei minha história vendendo um sanduíche natural. Massa. E foi bacana que esse esse sanduíche natural que eu comecei a fazer era para pagar um curso de sushi man. Então, naquele tempo, o sushi man estava ganhando bem, entre 3, 4 mil reais, que para mim, no tempo, era muito dinheiro, né? Então, eu sempre fui um cara que sempre trabalhei com meta smart. Eu sempre vi o castelo, mas todo dia eu estava ali colocando o tijolinho para ver o castelo no final, né? Então, tipo, eu comecei a vender sanduíche natural para justamente pagar esse custo de sushi man. E aí, o que que aconteceu no meio dessa história? Eu só tinha R$ 32. E eu cheguei nesse cara lá no bairro, no tempo eu morava na Praia do Futuro.
Eu cheguei para ele, lancei uma proposta. Cara, você pode me dar uma oportunidade de eu trabalhar para você 6 meses e você me dá o curso de graça? E ele falou não. E, cara, foi o melhor não da minha vida. Eu não via na hora. Mas aquele não me fez parar. Fiz assim, cara, o que que eu vou fazer? Eu preciso de R$ 700. Eu tenho R$ 32. O que que eu vou fazer com isso? E aí, salgado eu não vou vender porque salgado todo mundo vende. Eu sempre quis ser muito diferente de todos. Não ser melhor, mas ser melhor do que eu poderia fazer. Entendi. Então eu disse assim, cara, é sanduíche natural. Eu fazia um sanduíche natural para mim treinar e era muito gostoso. E tinha umas pessoas que comiam e diziam assim, cara, por que que tu não vende isso aqui? Eu não, quem é que vai comprar? Eu tinha muita crença de desmerecimento. Por quê? Porque eu aprendi isso. Na verdade, somos modelagem dos nossos É pais. verdade. E aí nossos pais são modelagem das nossas avós. E se a gente não mudar a receita, o sabor repete, É né? verdade. Então o que que acontece? Eu comecei a acreditar no sanduíche, fiz o sanduíche, fiz 20 sanduíches, comprei meio quilo de presunto, de queijo, frango, fiz um patê, 2 pacotes de pães e comprei uma polpa de acerola de maracujá e fui para frente do Detran da Santos Dumont, que hoje não tem mais lá. E aí cheguei trabalhando sempre com a verdade, né? E cheguei para as pessoas com isoporzinho, mas sempre eu acreditei que todo mundo te observa. Então eu levei o isoporzinho tudo bonitinho, eu fiz uma xerox, sanduíche natural, R$ 3 com suco. E aí, trabalhando sempre com a verdade, cara, tu pode me ajudar, eu quero fazer um curso de Sushi Man. E eu tô aqui para poder fazer o curso e as pessoas compravam para ajudar, só que as pessoas querem um porquê. Depois do porquê, as pessoas ficaram interessadas pelo sanduíche. Cara, que gostoso, me dá mais um. E aí, cara, virou uma coisa muito bacana, porque de 20 sanduíches eu fiz 40, de 40 eu fiz 80, de 80 eu fui fazendo. Chegou um mês, eu tinha comprado já uma cargueira e deixei a cargueira bem bonitinha, porque eu sempre acreditei na estética visual, no marketing visual. As pessoas olham, querem ver algo limpo, as pessoas olham, querem ver. E eu olhava ao meu redor, não é falando do vendedor, e sim da pessoa. A pessoa não cuidava tanto do estético, né? Aham. Era muito assim, jogado, tudo muito sujo. E eu sempre estava na frente de muitas pessoas porque eu sempre sabia que o que eu queria como cliente, eu tinha que dar para os meus clientes. Massa. Isso aí me fez estar na frente. Aí eu fiz uma carreira bonitinha e me lembro que meu pneu furou, comecei a vender sanduíche, estava vendendo 100 sanduíche por dia, R$ 3, já estava vendo uma grana e foi algo muito, caraca, não acreditava. Eu vivia, sempre trabalhei para mim, mas ganhava pouco. E aí comecei a ver dinheiro, comecei a chamar pessoas para trabalhar. E aí teve um dia que o pneu furou e eu subi aquela ladeira ali da Santos Dumont, todinha com o pneu furado. E eu, caraca, isso, cheio de sanduíche. E aí eu vi a Fanol, a faculdade. E o cara, o que é aquilo ali? Fanol, né? Perto ali da igreja ali dos Morros, não sei se você Já é. conhece. Aí eu olhei, cara, muita gente, bacana. Eu já tinha meu ponto feito lá no Detran e eu vendia sempre. E aí eu comecei a ter um entusiasmo em ver dinheiro. O dinheiro ele motiva. Verdade. Dinheiro ele motiva. E o dinheiro ele não cria nada, ele só potencializa quem você é. Se você for um cara bom, você vai ser melhor. Se você for um cara ruim, você vai ser pior com o dinheiro. E sempre eu tive um coração bom e me potencializou ser uma pessoa melhor. E aí o que que aconteceu? Eu fui lá, pneu furado, fiquei lá com a cargueira, né? E ninguém, não estava sendo visto. Porque justamente eu tinha a crença, será que eu vou vender? Então a venda começa na mente de cada vendedor. Verdade. Então, independente do que eu estava ali, eu estava vendendo, eu era um vendedor. Só que eu fazia os produtos, embalava, eu fazia tudo só. Minha esposa me ajudava, ela trabalhava ainda no tempo na Nestlé, então, tipo, ela teve também sempre um sonho de ser micropigmentadora e a gente só estava vivendo ali pelo dinheiro, só vendo o dinheiro era o fim, não o meio. Então, quando a gente vive pelo dinheiro, a gente não vive a nossa vida. A gente começa a só focar no dinheiro e aí a gente faz o que não gosta. Fazendo o Verdade. que não gosta se torna cansativo, vai ficando Se estressante, torna uma pessoa infeliz, né? se torna uma pessoa infeliz porque o dinheiro ele não é o fim, ele é o meio do negócio.
E aí o que que aconteceu? Eu fiquei lá na frente da Fanó. E aí quando eu faço uma manobra para estacionar a bicicleta cai sanduíche, cai tudo. E as pessoas que estavam lá, né, que já tinham seus estabelecimentos bem estruturados, começavam a mangar. E eu fiquei, né, pelo popular cearense mangar, né, e aí eu fiquei muito triste, mas na hora eu disse, cara, não, levanta, velho. Eu falo comigo mesmo. Sempre tive essa comunicação interna. Uhum. E a comunicação interna é que salva a gente. Verdade. Cara, levanta, velho. Vai dar certo. E eu sempre... Eu fui meu próprio pai por muito tempo, né? Então eu tinha essa consciência de sempre me cobrar, sempre querer ser melhor, não que os outros, mas melhor que mim mesmo. E aí eu derrubei, juntei tudo, e aí eu peguei, não, fui embora, fui embora. E aí, mas eu acreditando naquele ponto, né? Acreditando naquele ponto e cheguei, fiz sanduíche, fui no outro dia, né? Passei uma semana sem vender nada lá. E aí eu ficava olhando, poxa, eu tinha um ponto já certo, cara. Mas só que vinha algo dentro de mim que disse, fica aí, filho, fica aí. E era Deus, né, na minha mente. Deus não fala com aquela voz diferente, né? Ele fala na sua própria voz. Ele fala com a sua própria voz. Ele, filho, fica aí, vai dar certo. E chegou um dia que eu estava sem material mais nenhum, já ficando doido novamente, com aquele vício emocional de correr atrás. E aí eu disse, ô, o senhor sabe do meu coração, o senhor sabe das minhas lutas, o senhor sabe que eu quero alimentar sempre minha família. E eu já tinha minha filha com a minha esposa. E vamos lá. Eu tinha levado 50 sanduíches, já não tinha mais nada, porque o sanduíche era perecível. E quando sobrava, passei semanas sem vender, porque eu não era visto ali. Eu passava na favela e deixava com as crianças ali, distribuía, né? Ou seja, eu ia, no lugar de jogar no lixo, eu passava e doava os sanduíches para a favela que eu fui crescido no tempo, que é um murão de pedra. As pessoas me verem hoje, acho que eu vim de uma estrutura muito, né, É, feita, né? E eu dava ali para as pessoas e os molequinhos e tudo. E isso me deixava feliz porque eu estava pelo menos ali ajudando as pessoas a amenizar a fome, porque eu fui um cara que passei fome, eu fui um cara que passei muita dificuldade. E hoje eu sei porque eu passei tudo isso, né? Hoje eu fui humilhado para não humilhar ninguém. E eu passei fome para quando alguém chegar para mim e pedir ajuda, eu saber dar dor e ajudar com amor. E não por estar querendo ser melhor, entendeu? Então, tipo assim, eu passava, isso me confortava, eu, e tinha no meu coração que eu estava fazendo o correto, mas eu tinha minha família para sustentar, né? E aí o que que acontece? Deus, ele é perfeito e é tudo no tempo dele, ele só estava testando minha fé. Chegou um dia o cara, que até o RC, o Rodrigo Cavalcante, um amigo meu que hoje, graças a Deus, ele canta e antes ele não cantava, ele estudava arquitetura e urbanismo, mais ou menos, e design de interiores, parece. E aí ele, cara, o que que tu vende aí? E aí o cara, sanduíche natural, R$ 3 com suco. E ele, deixa eu provar. Aí provou. E, cara, que sanduíche massa, velho. é. Vou chamar a galera aqui pra comprar também contigo. É bacana. Cara, quando foi na hora do intervalo, parecia briga. Todo mundo quer isso, porque onde tem é aquele gatilho, né? Você só compra onde tem muita gente. É Verdade, inconsciente. verdade. Então são os gatilhos da neurociência. E aí eu não sabia o que estava acontecendo, porque todo mundo me rodeou e eu vendi assim em meia hora o sanduíche. Aí todo mundo, cara, vem amanhã. Vem amanhã que a gente vai comprar muito, muito. É bom e barato. E aí eu botei o nome de Sanduday. E aí fiz uma logo, né? Todo dia de sanduíche natural. E aí fiz tudo etiquetinha, tudo bonito, valor nutricional, fiz o negócio acontecer. E ainda tava na cargueira. Cara, quando foi com uma semana, meu, eu tava vendendo 200 sanduíches por dia. Nossa, E, cara, comecei a comprar material de novo e aquele entusiasmo, o dinheiro me motivando. Eu, cara, obrigado, Senhor, gratidão. Ia sempre na carreira ali com muito feliz, né? E chegava todo suado, minha esposa, caraca, eu não aguentava, mas mesmo assim tava ali comigo, me ama de verdade. E era bacana isso, porque toda vida que eu subia, aquela subida ali do La Maison, eu disse assim, olha, um dia eu vou subir aqui com o trailer e com o meu Civic empurrando o meu trailer. E eu sempre dizia isso para mim. Aí eu sei, sim, que eu estou passando pela prova e eu vou,
eu vou vencer. E tudo era muito mental, entendeu? Tudo era muito imaginário. Eu imaginava sempre que o melhor estava por vir. Eu sempre tive essa força dentro de mim e eu sempre acreditei no melhor. E aí, quando foi com 6 meses, eu comprei uma moto, e aí fiz um baú, e aí foi indo, já não me cansava mais tanto. Comecei a empregar pessoas para me ajudar, porque a quantidade era maior. E chegou um dia que a gente se, tipo, não dá mais, muito estresse, dormia muito, muito tarde, acordava muito cedo, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e só treinava, só tinha uma hora para me treinar, que era o meu lazer, nunca deixei de treinar. E aí minha esposa falou assim, amor, tá cansativo, a gente ganha dinheiro, mas a gente não sai, a gente não tem uma vida bacana, eu vou fazer um curso de design de sobrancelha. E aí minha esposa entra no negócio, de design de sobrancelha, e eu comecei Aí foi que começou a surgir o a doutor. surgir, né? E eu disse, amor, vou fazer uma faculdade e tal, de biomedicina, e comecei a fazer a faculdade. E aí, mas os meus planos eram o quê? Trabalhar no laboratório, fazer. Eu sempre gostei de biologia. Uhum. E aí eu achava muito bacana essa metamorfose natural, né? Do desenvolvimento de tudo, de todo ser que é vivo. E aí eu disse, tá bom, mozão, você quer isso pra você? Você tem certeza? Porque no início você não vai ganhar muita grana. Então eu ainda estava raizado no ter a grana, então no fim, não no meio do processo. Então, o que que acontece? Ela, não, sempre eu quis isso e tudo. Aí ela fez um curso no Senac. E depois que ela fez esse curso, ela fez uma especialização de micro, né? E aí foi bem bacana que ela foi começando. E aí ela começou a trabalhar na aldeota, num lugar lá que só trabalhava com sobrancelhas. E aí eu sempre tive a visão empreendedora, nunca saiu de mim. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí eu disse, peraí, tu faz uma micro por 290, R$ 350 até 400, dependendo da técnica. Tu ganha tanto de comissão. Se bem que naquele tempo, R$ 2.000, R$ 3.000 era dinheiro. Tipo, não que não seja hoje, mas hoje a nossa realidade é totalmente diferente. Verdade. Tipo, um paciente deixa lá mais ou menos isso em uma hora, entendeu? Então, eu comecei cara, se tu fizer isso pra ti, olha aí o quanto tu ia ganhar. Porque bateu no mês, ela tinha feito mais de 20 e poucas micros, só sei que dava aí R$ 9.000. E aí eu estudando e ela, amor, mas como é que a gente vai conseguir os clientes? Porque isso já tem um nome. Aquela crença, né? E eu disse, não, Verdade. amor, não precisa de ter nome. Ela, não, impossível, tem que ter nome. Só que eu entendi que se você tem um produto, você pode ter o produto mais velho do mundo. Se você não for visto, você não vende. Verdade. Entendeu? Então eu comecei a entender que eu posso ter o produto mais novo do mundo, mas se eu for visto pela larga escala, o meu funil eu tenho como vender. E aí eu comecei a estudar marketing também. E eu disse assim, vamos fazer assim, amor. Vamos alugar um lugar na aldeota? Lá tu tá louco? E eu disse, amor, tem que pensar grande. Por quê? A aldeota já gera um nome bacana. Ninguém vai querer fazer uma micro de uma pessoa que está morando. Ah, vem no bairro aqui Vicente Pisão. Ou vem no bairro aqui Prado Futuro. Então, se você quer manter um trabalho nesse valor, você tem que agregar também na vida do paciente em relação à qualidade. Agora ele chegar e estar se sentindo bem, com a marca bacana, o visual bacana e num lugar bacana. Porque as pessoas visam isso, as pessoas são Verdade. muito superficiais, nem todas, mas a maioria são assim. Verdade. E aí não foca na qualidade, foca no valor e, poxa, onde é? Então eu comecei a entender a mentalidade das pessoas em relação a isso. E aí disse assim, amor, então vamos procurar um lugar, né? Eu vamos, eu encontrei um lugar no coração da aldeota, um preço bacana pra gente no tempo. E aí ela disse, amor, a gente vai ter condições de pagar? E o cara, só calcula. Se tu ter 10 clientes no mês, já dá para pagar.
E aí ela, mas se eu não arranjar, calma, cara, vamos fazer o marketing, vamos tentar. E Sempre aí tem a ela desconfiança, sempre, sempre, né? sempre vinha, mas assim, normal. O instinto da Normal. mulher é o instinto de cuidado. No lugar de eu julgar, eu quebrei as objeções, eu acolhi, né? Disse, não, amor, vai dar certo. Então, tipo assim, a minha frase de tudo na vida era dar certo. Chegavam algumas pessoas para mim e diziam assim, ah, o mundo dele é muito lindo, ele disse que tudo vai dar certo. E, cara, sempre deu. E aí, É a poder da o atração, poder, né? isso, o poder, já a gente entra nesse assunto mais a fundo para as pessoas poderem entender e também estimular esse lado, né? Existe a dualidade de cada um e a gente pode estimular o melhor da gente sempre. E aí o que que acontece? Eu disse, não vai dar certo. Aí pegamos, fizemos o negócio acontecer, deixei pintadinho, a gente entrou no Cred Amigo, né? E aí a gente começou, pintamos, deixamos o lugar bacana, fizemos um milagre com R$ 5.000. E aí tem até umas fotos de eu medindo tudo. E pintei lá e comecei estudando. Aí terminou minha faculdade, eu entrou na pandemia. Ela, amor, acabou-se pandemia, não vai ter mais nada, acabou, entrega tudo. E eu disse, não, Deus não vai fazer isso. Eu ter lutado tanto e eu morrer aqui, Deus não vai fazer isso. E aí agora o que que tu vai fazer? Eu disse, olhei para Deus e falei para dentro, né? Porque Deus está dentro, ele mora dentro de você, ele mora dentro de cada um de nós. Eu disse, Senhor, eu sei que tem uma saída. Eu só quero que o Senhor me mostre. E aí só vem aquela minha voz, internet. Internet. E aí comecei a estudar. Passei um ano estudando gatilhos mentais, neuromarketing. E aí sempre amei estudar. Eu disse, vamos fazer assim? Faça o braçal, se garanta na micro que eu me garanto em fazer o negócio acontecer, porque eu amo estudar. Sempre amei estudar. Então, para mim estudar nada mais é que você sempre deixar a sua memória atualizada. E para mim, hoje é um vício emocional positivo. Porque existem os vícios emocionais negativos, né? Então, se a gente é para ter vício, vamos ter um vício em algo positivo, né? E aí eu disse, vou estudar e vamos aplicar. E ela disse, quanto é o curso? Eu, R$ 3.000. Ela, tá doido. Aí eu disse, calma aí. Calcular. A gente já pagou o aluguel. A gente estava morando num apartamento bem melhor já no tempo. E a gente já pagou o aluguel. Tem tudo já feito. Fizemos compra. A gente tem um mês aí. E ela, amor, mas só tem isso em caixa. Eu, amor, tem aquela energia que eu estava sentindo no sanduíche? Pois é a mesma. E ela, pois tá bom, amor, confio em você. E peguei e fiz o curso. Com uma semana eu comecei a colocar em prática o que eu aprendi no curso, que foi algo extraordinário. E aí, o que que aconteceu? A gente ficou com R$ 100 em caixa. E aí foi na hora de eu fazer um negócio e eu precisava desses R$ 100 também. E ela, amor, só tem isso e agora? Eu, não, amor, vai dar certo. Aí eu fiz uma logo, né, desenho, fiz uma coisa bacana com uma persuasão. E aí joguei no Instagram com a técnica que muitas pessoas iam ver. E aí o que que aconteceu? Investi esse valor, quando foi com uma semana, nossa agenda estava lotada para o mês inteiro. Nossa. E aí eu fiz assim, ó, selecionamos modelos para micropigmentação. E aí o que que acontece? Deu certo. E aí fechamos a agenda inteira e aí batemos nossos primeiros 10K. Ela, caraca, amor, que top! Hoje, assim que ela acorda, ela diz assim, e aí, já fez a estratégia todos os dias? Amor, tô fazendo. E hoje, graças a Deus, a gente consegue ter um alcance muito maior aí com a própria estratégia do Instagram. Massa. E aí, o que que aconteceu? Começamos a ter uma vida mais abundante, não focamos no problema do Covid. Eu disse assim, amor, nossa mente cria tudo. Então, se todo mundo tá olhando os problemas, a gente tem que olhar para a solução. Então, não vamos assistir nada de Covid. Nada.
e nem vamos estar conversando com quem está perpetuando essa doença, porque quanto mais perpetua, mais força cria, tudo na vida. E eu comecei a entender isso, eu estava no tempo preparando muito a minha mentalidade e eu caí assim de paraquedas num autor chamado Napoleão Hill. E aí ele tem um livro chamado Quem Pensa Enriquece. Depois do Napoleão Hill caí num cara chamado que libertou a minha mentalidade, Neville Goddard. E ele tem um livro chamado O Despertar da Consciência. Quem está ouvindo, gente, se vocês quiserem pegar esse livro aí, e tem até em audiolivro na internet, consumam para vocês verem o que é o poder da mente de vocês. Massa. Se eu estou aqui hoje, é pelo fato que eu mudei a minha mentalidade, não foi pelo fato que que estou ganhando dinheiro. O dinheiro, ele é o meio, ele não é o fim. Então, o que é o fim? É você deixar o paciente feliz, é você sair, é poder potencializar o melhor do outro. E aí eu comecei a entender que eu sou potencializador de pessoas que já estão na luz, ou seja, da mesma forma que eu posso potencializar quem está na treva, eu posso também potencializar quem ainda está na luz, dando mais luz para aquela pessoa. E aí a gente começou a fazer a estratégia. É como eu te falei, se não fosse minha esposa, hoje eu não seria quem eu sou. Então sou muito grato por ela, porque ela acreditou em mim em relação a isso, quando eu dizia quem é que vai ser atendido por mim, homem. As mulheres já tem aquela coisa do homem, porque o homem é muito invasivo, o homem não estou dizendo todos, né? Tem homem que tem caráter. O homem ele quer dar em cima, o homem ele quer desrespeitar de alguma forma, o homem ele quer ser visto encarando a mulher, que deixa a mulher sem jeito, né? Então, só a mulher sabe o que ela passa. Porque geralmente quando a mulher vai olhar para o homem, ela olha de um olhar meio que não vai ser tão invasivo. O homem não, ele tem esse instinto, ele já olha e a mulher sente mal, Verdade. entendeu? A mulher ela sente mal, ela não se sente confortável. E aí eu tinha aquela mentalidade, né? Quem é que vai fazer procedimento comigo? Ela, amor, para. Se tu fazer o serviço top, tu vai conseguir. E vamos lá. E eu comecei, cara, se eu sou biomédico, eu posso fazer várias coisas. Mas só que eu tava querendo o quê? Não via ali o que eu tinha, que era já uma clínica formada, porque eu estava fazendo o marketing dela e o meu negócio era crescer ela, né? E aí o que aconteceu? Deus me mostrou que estava ali já. Estava ali. Queda de energia, mas continua. Tá rolando. É porque quando a energia é muito energia, energia positiva vai vencer, bora. E quando eu comecei a entender que cara, tá aqui, tudo tá aqui, eu tô correndo atrás de outras as coisas, tava focando em querer trabalhar para os outros, laboratório, essas coisas. E aí eu não via que tava ali, né? Que eu tinha já criado tudo ali. E aí foi chegando os pacientes com problema de melasma, o rosto muito sujo. O que é o melasma, doutor? Explica pra Melasma, gente na aí. verdade, meu querido, é um pigmento que ele é potencializado quando a pele está se sentindo sem defesa nenhuma. Exemplo, o protetor é essencial para manter a pele ali sem potencializar o melasma. Então é um pigmento que ele só aparece quando está sentindo a pele muito sensível, que ele faz essa proteção como se fosse um protetor natural da pele. Ou seja, a produção excessiva de melanina que faz uma camada de proteção para que não entre nenhum raio e fóton e comece a queimar as células mais embaixo. E aquela célula que é queimada sempre ali, se não tiver a proteção do melasma, ela chega uma hora que vai cansar de tantos raios ir para baixo ali e queimar aquelas células mais sensíveis. E aí o que acontece? Se a pessoa que tem um melasma, se ela não tivesse um melasma naquele local, a tendência de ter um possível câncer de pele é muito, é tipo assim, é inevitável. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem aquela defesa de melasma, ela está fazendo uma defesa natural no rosto. E aí, se ela não tivesse, ela ia ter um câncer, porque câncer vem de células cansadas a combater todos os dias a mesma coisa e não conseguir. E aí, na verdade, eu não olho o melasma como um ponto negativo. É um ponto positivo para a pele, protegendo mais, que refletindo no rosto da paciente, né?
causa aquela tristeza e aquela falta de autoestima, porque um rosto sujo, ele, quando você olha no espelho, não te traz um sentimento muito bom. É verdade. Então a gente trabalha até isso na questão do paciente, né, para ela poder entender que a gente pode não focar no problema e sim saber que a pessoa não se resume só naquela mancha, a pessoa é algo muito melhor, né? Em sentimento, é uma pessoa muito mais rica do que ela tá focando naquela mancha e tá emanando um sentimento negativo e ficando mais triste. E quando ela fica mais triste, mais ainda a autoestima dela vai para baixo. Então, voltando, né, do melasma, os pacientes, olha, vocês fazem limpeza de pele aqui, fazem limpeza de melasma? Aí, opa, peraí. Aí fiz uma especialização em cosmetologia. Comecei a estudar o poder dos sérums ativos e alguns ácidos. E aí comecei a estudar e o que aconteceu? Cheguei numa fórmula com muito estudo, né? Sempre gostei muito de estudar e sempre queria trazer algo novo para as pessoas. Que eu comecei a ver que dava para fazer uma renovação celular. E o que é uma renovação celular? Nossa camada de rosto tem 6 camadas de pele. Só não imagina isso, né? Isso. E o que acontece? A camada, que é a mais superficial, ela tende a se renovar em 30 dias, no mínimo. Isso é um processo natural. Ou seja, a gente não por ano, tipo assim, a gente nasce e quando a gente morre, a gente perde aí 26 a 28 quilos de pele morta. Para você ter noção, né? Como a pele ela se renova a cada 30 dias. Ou dependendo da fisiologia, pode ser mais, pode ser menos. A medicina ela não é exata, porque quando a gente trabalha com fisiologia, não é exato, né? Então, cada fisiologia responde de uma forma. Pode ser até dois irmãos gêmeos na mesma placenta, mas a fisiologia de cada um vai agir de uma forma. Então, o que acontece? Eu disse, opa, peraí, fiz. E aí aquelas pacientes que falam, doutor, você faz, né? Eu disse, olha, vamos fazer uma renovação celular, vamos ver o que vai acontecer. Renovação celular, a gente conseguiu entender que a gente ia chegar na camada 4 de pele, e essa camada 4 de pele é algo muito sensível, que a gente pode proteger de uma forma bem inteligente, com a pomada essencial para isso. E aí o que acontece? Quando vem para a renovação celular 4, assim que a 6 sai, fazendo com que uma nova pele 5 e 6 seja feita em 30 dias. E aí o que acontece? Eu comecei a estudar o melasma e tem dois tipos, o epidérmico superficial e o dérmico é mais profundo. Quando se trata de derme superficial, a epidérmica, ela tende a sair entre 15 a 30 dias, porque a renovação celular ela está acima da 5 e da 6, entendeu? Então ela sai com facilidade. Já a dérmica precisa de um home care bem mais prolongado, né? Uns cuidados diários. E o cuidado diário é para sempre, tá? Porque assim, o melasma ele não tem cura, ele tem tratamento. Para a gente poder entender o melasma, vamos falar um pouco da diabetes, né? Não estou comparando a doença, mas o mecanismo é quase igual. Diabetes, ele tem tratamento, ele tem controle. Qual é o controle? Diminuição de açúcar, de carboidrato, né? E você tem que comer mais frutas, que não tem um valor tanto biológico de frutose mais alto, mais proteína, né? Mais verdura. E aí você vai acostumando o seu organismo com algo mais natural. E aí o corpo ele entende isso. E os picos de insulina que acontecia não acontece com tanta frequência e aí você vai controlando o seu diabetes. O melasma funciona dessa mesma forma. Você tem que fazer a proteção de 3 em 3 horas com protetor solar. E eu indico aí para as pessoas que estão assistindo um fator de no mínimo 70 e no máximo 99, né? Em 3 horas, tá, gente? Até a noite. Muito importante a noite, por quê? Porque tem os fótons das lâmpadas, né? E os fótons, eles entram na camada córnea. Então, da mesma forma que o raio UVA e UVB, eles entram na camada córnea, também os fótons, eles entram. Porque, na verdade, os fótons, eles são
uma modelagem do Sol, né? E aí a gente consegue entender que nem uma câmera. A câmera é a modelagem do nosso, da nossa visão. Então, tudo isso, o processo natural é muito lindo, né? Até o filtro, se você pegar aquele filtro de barro antigo, ele é baseado nos lençóis freáticos. Existe aquela camada mais grossa, e aí tem aquela areia bem fininha, branquinha, que aí a água sai totalmente sem impurezas, né? Então, o processo natural das coisas é muito lindo. E o homem ele consegue trazer a inteligência, né? Fazer isso de forma que pode nos beneficiar. Então, o que que acontece? O melasma, ele tem que ter essa proteção de 3 horas e um bloqueador de produção de melanina. Ou seja, o que é o melasma? A produção excessiva de melanina. Então, se a melanina está fazendo um processo muito gradual, então o que, que acontece? O melasma ele vai surgir. Então, por que, que o melasma está surgindo? Porque ele está dizendo assim, opa, se ela não vai proteger a pele dela, eu tenho que fazer isso. Então, nosso corpo ele é muito inteligente. Né? E os bloqueadores de melanina, ele ajudam a controlar. Então, as pessoas que estão naquele tratamento, né? Que, doutor, eu parei e voltou. Opa, lógico, o melasma ele não tem cura, ele tem controle. É que nem as pessoas que, meu diabetes está baixo, mas aí ela volta a comer coisa que tem açúcar, pão demais, e aí volta. Porque justamente o controle ele tem que ser diário. O controle não pode ser só, 3 meses e vai voltar. Vai voltar. E pelo mecanismo de recompensa do nosso corpo, opa, peraí, cadê aquele bloqueador que estava ali bloqueando a minha produção de melanina? Cadê a proteção que ela estava fazendo? Então, por eu não ter feito esse tempo todinho de produção de melanina, eu vou fazer mais. E aí vem o temido chamado efeito rebote, né? Que justamente medicamento nenhum dá efeito rebote, que dá a paralisação do medicamento. Então, o medicamento ele não cria o melasma, quem cria são os melanócitos. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vejo pessoas botando na internet aí, esse medicamento me deu efeito rebote. Não, você paralisou, ou então você fez de mau uso. Tem sérums aí que eles não podem ver luz, porque eles são fotossensíveis. E aí, se o profissional não tiver esse conhecimento, é como se tivesse tampando o sol com a peneira. Então não tem como. Então as pessoas chegam para mim, doutor, fazem tratamento, mas voltou. Aí eu começo a educar mais os pacientes. E aí as minhas pacientes que levam o protocolo a sério, elas têm resultado sim. Elas têm resultado e, tipo assim, eu fico muito feliz, porque elas chegam para mim, doutor, você transformou minha vida. E a gente só não passa o tratamento algo superficial, não, até porque o melasma ele não é superficial. Se a gente começar a ver num grau de um iceberg, a ponta do iceberg é uma coisa. O iceberg é muito mais profundo. Então, se você olhar no melasma nessa comparação, a mancha é algo superficial. O que está dentro do ser humano, que são os sentimentos ruins, inconscientemente, que potencializa a doença. As doenças são feitas pela nossa mente. Então, tipo assim, hoje, tem muitas pessoas que não estão preparadas para ouvir isso, que a gente atrai a própria doença e também a gente atrai a própria cura. Porque as pessoas estão tão enraizadas em, em preocupação, em questão do outro, que ela não, acaba não olhando para dentro. E o que é o melasma? Nada mais é que o corpo, a mente e a alma está dizendo assim, algo dentro não está bem. Como assim, doutor? Em forma hormonal, pode ser, ou então em forma emocional. A gente tem nossa pilar hormonal, que a pilar hormonal, o que é a pilar hormonal? É o início de tudo. Todos os sentimentos são secretados pelos hormônios. Então, um cara que está cheio de testosterona, ele está bem, ele está ativo, ele está com o peito aberto, ele está fazendo o negócio acontecer. Um cara que ele está com a testosterona baixa, ele tem problema de libido, problema de... Os pensamentos não são tão positivos, porque o hormônio ele contribui para o funcionamento emocional. São secretados pelo hipotálamo e aí aquela secreção vai acontecer um disparo químico no organismo. E esse disparo químico é emocional. Entendeu? Então, a pilar hormonal ela é essencial, mas o emocional é como o efeito dominó. Então, se você está bem hormonalmente,
pode ter certeza que o seu sentimento é mais positivo, né? E voltando para as pacientes que chegaram com um problema na clínica, né, de melasma, opa, vamos lá. E aí foi a primeira paciente, a gente fez, com 15 dias ela adotou aquelas manchas que tinham na minha pele e foi saindo. Opa, peraí, bacana. Vamos lá, vamos fazer um uso do home care. E aí começou o negócio acontecer e com 30 dias a paciente, meu Deus, meu rosto está maravilhoso. O senhor fez coisas que outros profissionais não fez e eu paguei muito caro com laser. O laser, ele é o calor. Então, tudo que é calor vapor e atrito estimula a produção dos melanócitos da produzir melanina. Então, laser, eu não recomendo laser. Laser tem, sim, uma boa funcionalidade, que é para tirar pelos, né? Mas para melasma, eu não recomendo. E, tipo assim, é um tabu muito grande, porque tem profissionais que defendem isso. Só que eu tô na prática todos os dias. Eu vejo paciente chegando lá na clínica, foi depois que eu fiz o laser, foi depois que eu fiz o microagulhamento. Ou seja, microagulhamento é bom, mas para melasma não é, entendeu? Para melasma machuca. A gente não pode tratar o melasma inflamando ele. Se já é uma inflamação, então na hora vai ficar vermelhinho, e esse vermelho é muito perigoso. Porque justamente o corpo está dizendo ali, a pele está dizendo, meu Deus, eu estou vermelho, eu estou sem proteção, tenho que proteger. E aí mais melasma vai acontecer. Então o microagulhamento é ótimo para quem não tem predisposição a ter melasma, quem tem poros abertos. E acontece que muitas pessoas que têm poros abertos, que fazem o microagulhamento, elas entendem, opa, os poros fecharam. Mas aí, quando o profissional não sabe proteger essa pele de uma forma positiva, de uma forma correta, ela começa a criar manchas, novas manchas. Por quê? Porque a proteção não está acontecendo. E se não está acontecendo, o corpo vai fazer essa defesa. E aí, muitos pacientes chegam para mim, olha, minha pele era maravilhosa, doutor. Fui fazer um tratamento de microagulhamento, o profissional não tinha tanto conhecimento, né? Não é desvalorizando os profissionais, tem profissionais muito bons, mas tem profissionais que infelizmente precisam de mais conhecimento e é o divisor de águas, o conhecimento. Então, eu vejo muita gente fazendo curso online aí, aqueles cursos, né? Não estou falando mal do curso online, tem muito curso online bom, mas aqueles cursos que é barato, não tem tanta informação, então a gente paga pelo conhecimento. Se eu faço uma especialização de R$ 10.000 de harmonização, é porque o conhecimento que eu vou ter ali é ouro. Né? As pessoas têm que entender que tem o valor a agregar também está muito relacionado ao valor a ser cobrado. Então, um profissional muito bom, ele sabe que tem muito conhecimento, então ele vai cobrar muito caro. Falou aí sobre harmonização, doutor. Harmonização, para o pessoal que está assistindo a gente, para que eles possam entender, né? Se eu disse que precisa dessa especialização, a harmonização é o mesmo que Botox ou tem diferença entre os dois procedimentos? Pronto. Assim, o Botox, ele é, vamos dizer assim, ele é uma cereja do bolo da harmonização. Como assim? O Botox, ele paralisa a musculatura. Ele não tem poder de hidratação como o ácido hialurônico. Uhum. Existem as duas substâncias. O Botox é a toxina botulínica, que na verdade o nome Botox é o nome de uma marca. A gente chama mesmo o nome toxina botulínica. E tem a questão da concentração dos UIs. O que é essa concentração de UIs? É a capacidade do poder do Botox. Então vamos lá. Se a pessoa vai fazer harmonização facial, ela tem muito bigodinho chinês, né? Porque o que acontece? Ó? O que é o processo de envelhecimento? Para me poder te explicar a harmonização. Eu gosto sempre de começar na raiz, para a pessoa ter um nível de consciência bacana, para ela poder entender e realmente quebrar esse tabu que é a harmonização. A gente entende que aqui a nossa face é musculatura. Então, tudo que eu exerço de sorriso, estimulo, né, cortisol, ficando sério, sorriso, serotonina, a gente recebe comandos. E são comandos musculares. Então, se eu estou aqui
me sentindo muito triste e o meu estado de humor não melhora por dias, por meses, o meu rosto tende a refletir isso. Então, como é que eu vou Verdade. ficar? Ó, com o rosto caído. Eu gosto de dar esse exemplo porque meu bigode já está marcado e aqui vai marcar a minha ruga de marionete. Então, o que, que acontece? O ácido hialurônico tem o poder de hidratar esse local. Então, se a pessoa está com a olheira baixa, a gente hidrata com ácido entrando numa camada específica e aí a gente potencializa a hidratação naquele local, fazendo a projeção do rosto da paciente. Ou seja, um rosto caído a gente pode levantar. Então, o bigode chinês, quando ele é marcado, isso quer dizer que a gordura ela está migrando. Então, está exercendo um peso. Na verdade, velhice é um peso caído. Uhum. É um rosto, né, com peso demais e caído. Então, o que, que acontece nesse processo de envelhecimento? A gente tem que sempre estar colocando, aplicando o ácido hialurônico, porque ele é uma das substâncias mais seguras até o momento, né? E creio que vai ser sempre. Então, porque o que é o ácido hialurônico, doutor? A gente consegue ver uma criança, né, um bebê rico em ácido hialurônico, elastina e colágeno, ou seja, aquela pele ali tá com níveis de ácido hialurônico muito grande. E é muito lindo isso, porque se você pega na pele de um bebê, é algo que você sente aquela coisa macia, Verdade. hidratada. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse poder de hidratação, elastina, colágeno, devido à falta de hidratação, a má alimentação, os vícios, né, em químicas, como o uso de drogas e álcool. E a nicotina também é responsável por deixar a pele totalmente mais envelhecida. As pessoas que fumam cigarro, se elas puderem entender que elas não só fazem mal ao próprio pulmão, mas sim ao corpo inteiro, né? Tem pessoas que têm manchas às vezes irreversíveis de nicotina, já atendi pacientes assim, que elas achavam que era melasma, isso aí é manchas da nicotina. Você tem capacidade de deixar o pulmão preto, tem capacidade também de deixar o rosto, porque já está num nível é, muito elevado, muito hardcore, né? Então vamos lá. Então, para a gente poder entender o que é a diferença do Botox para o ácido hialurônico, o ácido hialurônico ele sempre vai hidratar a área, ele sempre vai deixar rica aquela área, ele sempre vai tirar aquela olheira, melhorar a questão até das manchas, não melhora 100%, mas já dá uma ajuda. Ontem eu atendi uma paciente que ela estava com as olheiras muito grandes, e aí com um ano ela voltou. Ontem foi um divisor de águas na minha vida mais ainda, porque eu sou um cara muito detalhista, sabe? E eu vejo os detalhes em tudo, nas pessoas, nas ações, no rosto, em tudo eu vejo os detalhes. Então ela chegou pra mim ontem olhando nos meus olhos e sorrindo. Nossa. Primeira vez que ela chegou na clínica, ela disse que não olhava no rosto de ninguém, porque quando ela refletia o olhar dela no espelho, voltava o quê? O olhar triste, voltava a tristeza. Então isso reflete. Então é uma mudança de sentimento, é uma mudança de destino. E eu falando ontem pra ela, olha, eu não tenho bola de cristal não, mas eu sei só pelo seu rosto que até sua vida mudou em relação às pessoas. Ela adotou isso, é incrível. Nossa. Ela, outra energia, ela chegou com outra energia. E eu sinto isso nas pacientes. Eu vejo o poder que, não vou dizer que eu tenho, mas o poder que Deus me deu em carregar aquelas pessoas de uma forma positiva e dar energia e não ficar sem, entendeu? Nossa, E elas voltarem com aquele outro olhar, com aquela autoestima elevada. E eu passo muita PNL para meus pacientes. Quem é minha paciente sabe, principalmente em relação ao melasma. Doutor, e o que é PNL? A PNL é uma programação neurolinguística, ou seja, da mesma forma que a gente tem hábitos negativos, a gente pode criar hábitos positivos com a PNL, porque é repetição. Existem duas formas de estabelecer uma crença. Quando eu falo crença aqui, não tem nada a ver com religião. Crença é o que eu penso, comunico e acredito e sinto como verdade. Ou seja, se a paciente entende que, por repetição, as palavras vai fazer um efeito na vida dela em questão natural, não é do dia para a noite, é algo natural. Então, da mesma forma que a crença é estabilizada de uma forma repetitiva,
ela é estabilizada também de uma forma emocional, um grande impacto. Exemplo, na minha infância aconteceu coisas ruins comigo, e isso eu carreguei crenças de negatividade e me trouxe o quê? Uma falta de segurança, e falta de segurança a gente entende que a gente carrega uma crença de desmerecimento, né? Sempre querendo a aprovação dos outros, sempre achando que não é merecedor, e isso vai refletindo na nossa vida de que a nossa vida não prospera. Da mesma forma que, como é que eu mudo essa crença, doutor? Com PNL, programação neurolinguística. Ou seja, quando eu digo que eu não mereço, eu estou emanando uma palavra de frequência negativa. Quando eu digo que eu mereço, eu estou emanando uma palavra de frequência positiva. E só existe essa dualidade, né? Treva, luz, sim, não. Só existe essas duas dualidades. Então, quando eu digo que você tem que acolher o seu lado do negativo, acolher é uma coisa, dar força é outra. Então, as pessoas, às vezes, elas dizem assim, por que eu sou tão assim negativa? Elas se detonam, né? Só que não, é normal, é natural, é um processo natural negativo. O negativo, ele sempre está lhe defendendo. Ele não quer que você evolua. Por quê? Porque ele não quer isso? Não, é porque tudo que é novo, vamos dizer assim, dá medo. Então, nosso corpo, ele quer nos defender. Então, se a gente começa a entender como é que funciona a nossa mente, o negativo sempre vai existir, só que quanto mais eu dou força ao negativo, mais o negativo ele vai existir. É aquela história lá do lobo do mal e do lobo do bem, né? O cara chegou pro monge e falou: por que você bota sempre esses dois ovos para brigar e você alimenta um e não alimenta o outro um dia? E eu percebo que o que ganha é o sempre que está alimentado no mesmo dia. Ele, pronto, meu filho, é isso. Existe sempre o lobo mau e o lobo bem dentro de você. O que vai ganhar no seu dia a dia é o que você alimenta. Nossa. Então, se a gente alimenta coisas boas, se a gente pensa o positivo do próximo, que é o mais difícil, a gente sabe que a vida é algo muito mais lindo de se viver. E aí, quando a gente chega em harmonização facial, a gente trabalha na comunicação interna, nesse lado negativo. Quando as pessoas se olham no espelho, tô tão feia, me sentindo tão mal, minhas olheiras estão me acabando, ou então meu melasma está me deixando tão feia, meu Deus do céu. E como a pessoa não tem conhecimento, tais aquela incapacidade, aquela coisa, poxa, meu irmão, por que, que eu não consigo consertar isso aqui? E aí vem os profissionais, né? E quando a gente fala de profissional, o profissional ele tem que ser completo e ver o paciente por dentro e não o dinheiro, entendeu? E aí, quando a gente vê o paciente por dentro, sabendo que é um ser humano, sabendo que a gente tem que cuidar daquele ser humano, o dinheiro é a consequência. Doutor, Então, isso é muito bacana. a harmonização e o Botox, eles têm validade? Tem um período ali Sim. que precisa estar O renovando? Botox, eu vejo muitas propagandas aí que acabam criando uma crença nos pacientes. Ai, meu Botox dura 5 meses, 6 meses. Pode até durar, mas se a pessoa não tiver tanto a expressão. Se a pessoa cuidar no treino, né? Trava na beleza. Falando, eu falo até para os É, pacientes, olha, tem que travar na beleza, viu? Pegue e, ó, jogue, no lugar de você ficar assim, estimulando o cortisol, jogue o seu olhar para cima e é menos expressões. É melhor ter uma expressão bem estimulada para cima do que você estimular cortisol, porque o cortisol ele libera cortisol na corrente sanguínea e aí vem doenças. O câncer vem porque o cortisol ele está atacando as células diretas, como se fosse um triturador de lactobacilos, de células. Então o câncer ele vem de células cansadas a combater, né? O cortisol, chega uma hora que elas não conseguem. Então, se a pessoa é muito estressada, a pessoa tende a ter uma vida mais estressante e tende a ter mais doenças. Se a pessoa é mais sorridente, ela já tem um estado emocional e imunológico bem mais positivo. Isso também. reflete nas células. E o que acontece? O Botox ele tem a duração de no mínimo aí 3 meses. Então passou disso, já refaça novamente, porque o Botox ele paralisa a musculatura, entendeu? E então chega uma hora que a musculatura ela ela vai voltar a fazer aquela expressão novamente, porque justamente você tem aquele padrão, já estabeleceu um padrão. Isso começa desde criança.
Tem pessoas que têm um olhar muito triste, né? É, E se você perceber, as pessoas que têm um olhar muito triste, elas não trazem muita mensagem positiva, porque isso reflete no rosto. E isso é muito massa. Quando a gente estuda especialização, eu aprendi muito isso na neurociência, na Febracis, que a Febracis, para mim, foi uma escola divisor de águas na minha vida. Então, a neurociência, hoje é comprovado que você é resultado do que você comunica e pensa, e não só de você, do outro. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não desejo mal pro outro. Mas a autossabotagem, desejar o mal para si, é a mesma coisa. Então tem pessoas que dizem assim, mas eu não desejo mal para mim, eu sou muito egocêntrico, me amo muito. Mas quando chega uma pessoa, você julga. Então a pessoa não é positiva, entendeu? É um falso positivo, né? É verdade. um falso que diz, eu sou próspero, abençoado, feliz, mas quando ela vai abençoar o outro, ela trava, ela não tem como, porque a vida dela não reflete isso, né? Não traz o bem que ela deseja ao próximo. Então vamos lá. Já a questão do ácido hialurônico, ele tende a duração maior. Mas, dependendo da idade de cada paciente, tem paciente que, exemplo, pacientes que têm 50, 60 anos, ele tem uma capacidade de o ácido fazer o efeito, lógico, é instantâneo, mas o ácido ele não pode durar tanto, porque o nosso corpo é inteligente demais. Então, se ele vê aquela substância ali e a pessoa é muito velha, não tem uma alimentação boa, né, não tem, não tem um estímulo de se hidratar bacana, ele, opa, peraí, tem ali ácido hialurônico, eu vou levar para um lugar que está precisando. E se está na boca, a boca acaba murchando e levando para outros lugares. Por isso que a maioria dos pacientes que, quando chegam a certa idade, ela já tem que usar os bioestimuladores. Já é uma duração melhor, né? E os fios de PDO também já são mais utilizados. Por quê? Porque causa projeção no caimento. Então, isso já é bacana. O ácido hialurônico ele é bem-vindo. Só que a duração é bem menor com pacientes que têm mais idade. Aí já entra o bioestimulador, que a duração é mais bacana. Já pacientes novos, já é bacana, porque é um corpo mais rico, um corpo mais novo. Então, se a pessoa tem uma vida bacana de se hidratar bem, né, a gente entende que a água é tudo, né? Então, tem pessoas que não tomam água. E aí tem totalmente a pele ressecada, e isso reflete, Com né? certeza. Não tem hidratação na pele. Então, uma pele não é tão boa. E a alimentação também é tudo, né? A gente é o que a gente come. Já dizia Hipócrates, o pai da medicina moderna, que o alimento é o seu remédio e o seu remédio é o seu alimento. Nossa. Então, vamos lá. Como assim, doutor? Me explica bem melhor. Um salmão. Por que ele é valioso? Ele aí tem aquela pele alaranjada, né? Porque ele come um plâncton em água gelada, só tem aquele plâncton naquela água gelada e é rico em ômega 3. Entendeu? Aí se você pegar esse salmão e botar em um cativeiro, ele vai ter uma pele branca. Então ele não tem tanto valor, porque justamente ele come ração. Ok. Então se a gente levar para o nosso lado exemplar de vida, então quanto mais a gente se alimenta bem, mais a gente vai refletir isso na pele, né? Vai refletir isso no humor, vai refletir isso nos pensamentos. Então a duração do ácido hialurônico em pacientes que têm entre 20 a 35 anos, a duração é de 10 meses a um ano. Bacana. Mas tem paciente, sim, que é raro, que o ácido hialurônico não dura tanto. Essa Doutor, paciente também já é questão de fisiologia mesmo. essa questão de botox e harmonização, ela é acessível para todas as pessoas? Ou tem um público-alvo? Assim, hoje está bem mais popular do que antes, correto? Antes a gente poderia falar um pouco de parte da estética dos dentes. Quem fazia uns dentes desse aí tinha o quê? Tinha que ter 20, 30 mil reais. Verdade. Hoje a gente consegue fazer uns dentes bacanas, né? Com 5, 6 mil, dependendo do profissional, até 10 mil. Então, querendo ou não, está se tornando mais acessível e se torna mais acessível. A gente tem um público-alvo, lógico, mas tem aquele público que são influenciados, né? Que querem também. Então, hoje está muito. Eu tenho um preço muito popular. Tem um preço muito popular. Diferente de outros profissionais aí que cobram, né? E eu trago também uma qualidade muito boa. Mas, assim, hoje a gente tem o nosso público específico que consome isso em maior quantidade, mas também a gente tem aquele público que está querendo já
saber que realmente, poxa, um preenchimento, eu ficando com o lábio, eu fico mais bonito. Eles se esforçam para fazer. Então, passa no cartão, né? Tem muitos pacientes que chegam, doutor, foi um sonho, estava juntando dinheiro. Então, tudo na vida eu acho que é questão de prioridade. Né? Existe um público, lógico, mas o que eu estou falando é que todo mundo que se quiser pode fazer, não é algo impossível, não é algo distante. Se você se dedicar, lançar uma meta smart, né? Eu preciso economizar tanto para no final do ano eu poder fazer minha harmonização. É que nem uma mulher quando vai fazer silicone. Pode ser distante para ela, se ela criar uma crença, não, é distante, não vou conseguir. Mas se ela diz assim, não, poxa, espera aí, se eu economizar tanto por mês, em 2 anos eu consigo fazer. Então, o que acontece? Gera um pouco mais de dificuldade em fazer, é um plano maior, mas se a pessoa quiser ter isso como prioridade, ela pode sim fazer, não é algo impossível, né? Então, hoje em dia, a gente tem de entender que quanto mais essa questão de influências, né, de pessoas fazendo, as outras pessoas têm interesse em fazer. Pego muito paciente que, olha, eu vim pela minha amiga, ela gostou. Essa questão da internet, ela ajuda também, né? Ajuda. Porque tem os influenciadores, essa galera da internet, que sempre fala, um botox aqui, uma harmonização, preenchimento labial também é harmonização? E isso, também, né? porque a harmonização é o quê? Existe uma simetria que até tá na natureza, ela é chamada Fibonacci. Já ouviu falar? Não. É uma simetria de cálculos que torna a pessoa bacana, bonita. Então, tipo assim, muitos pacientes dizem, quando eu faço uma transformação na paciente, assim, rapaz, não existe ninguém feio, não, existe pessoas lindas. Porque, na verdade, a gente consegue pegar o que a pessoa tem, porque assim, ó, geralmente, a pessoa, quando não tem uma simetria bacana, ela tem o nariz, ou o lábio, ou o rosto caído, não tem uma simetria bacana, mas a gente pode projetar isso tudo. Porque o olhar, ele sempre é difícil um olhar feio. Se você parar para perceber, o olhar, ele diz muita coisa. Então, se você conserta o nariz, mandíbula, mento, malar, você consegue trazer um rosto bem mais bonito, porque a pessoa tem aquele olhar. E o olhar, na verdade, é o espelho da alma, né? E reflete muito no nosso estado de espírito. Então, o que acontece? A harmonização é um conjunto de botox, que paralisa, voltou aqui, ó, não fica enrugado, seu sorriso também não fica. Então, o preenchimento de olheiras, bigode chinês, lábio, mandíbula, mento e malar. O rosto inteiro, né, ele pode ser harmonizado, mas tem que ser uma análise muito, muito bacana. Tem pacientes que chegam assim, doutor, quanto é a harmonização? Por direct, né? Só que é algo muito, vamos dizer assim, não é algo padrão. Ou seja, seu rosto precisa de pouca coisa para harmonizar. Então a gente leva de 10 a 15 ml aí numa harmonização, que é muito pouco, né? Geralmente tem pessoas que têm um rosto muito seco, que não tem malar, que não tem mandíbula, aí leva 25 a 30 ml, que não é muito, é para aquela pessoa. Então, mas assim, muda o rosto, mudando o rosto, se você se sentir mais bonito, se você se vê mais bonito, se você não tiver problemas mentais, né? Que tiver uma saúde mental muito bacana, você muda o seu sentimento. Isso quando eu falo que, como assim problemas mentais? Eu tô depressão. Depressão é algo que é criado, mas não é criado de repente. A pessoa não chega e diz, eu tô com depressão. Não, a depressão é um estado de tristeza que a pessoa leva por dia, por meses, e aí vai criando. Como é que vai criando isso? Com sinapses. Com sinapses, ou seja, se eu tô com a comunicação, tô tão triste, isso tá me incomodando, por meses, por ano, então a autossabotagem começa pela própria boca. Então, o que acontece? As pessoas vão levando isso são frequências, são forças. E aí o que acontece? Vai chegar uma hora que ela não está conseguindo nem querer mais sair. Porque o peso das palavras ele existe. Então sempre eu digo isso. Ou você vive o peso das suas próprias palavras, ou você vive sempre a leveza delas. Então, isso é muito real. Então as pessoas não acreditam que elas vivem o que elas comunicam. Por quê? Tô aqui, aquela influência, né, de amizade, que a comunicação é negativa, não percebe, vai começando a modelar, e aí a pessoa vai dizendo, mas vou ali meditar, eu sou próspero, eu sou abençoada, só que não leva isso por muito tempo, ou seja, a constância. Cadê a natureza do negócio? Eu uso muito o pé de manga, né? Antes do pé de manga ter aqueles frutos caindo, aquela abundância,
ela primeiro é uma semente. Então, o que é o regar da semente? Eu sou próspero, abençoado, eu sou feliz e faço as pessoas da minha família feliz. O dinheiro chega até mim em quantidades crescentes, em bases contínuas, vindo de várias fontes de dinheiro diferentes. E comigo fica para a criação do meu império e da minha riqueza. Todos os dias é exercitado. Então, ali vai regando aquela semente, e aí com palavras. Chega uma hora com 2, 3 anos você está vivendo as suas palavras. Não é do dia para a noite, não. Então, tipo assim, hoje você tá com o seu reflexo hoje da sua vida porque você acreditou no melhor. Então, é o que eu falo para mim e falo para as pessoas, olha, o melhor sempre ainda está por vir. Porque você acha que sempre está no melhor e o ego é o nosso inimigo, né? O ego, ele quer que quando a gente está num platô, que está se sentindo bem, que é a zona de conforto, tá ali bem. Então, não existe a zona de conforto. A zona de conforto é quando você está satisfeito com o que tem. E quem é rico nunca está satisfeito com o que tem. Tem que ser grato pelo que tem, lógico. Né? A gente tem que ser uma pessoa grata pelo que tem, mas a gente tem que estar mirando em alvos diferentes, em alvos maiores. Isso que é viver. Né? A biologia ela é isso. A prosperidade está ligada ao crescimento. Então, quando a gente não cresce, a gente morre. É biológico isso. Isso é poder natural. Tem muita gente, doutor, que confunde ambição com ganância, né? Isso, Ambição é verdade. algo bom. Você ser Bom. uma pessoa ambiciosa, querer Uhum. sempre evoluir, sempre crescer como pessoa, como profissional, sempre querer ter mais patrimônios, isso não E é isso ruim. não é ruim. Ganância é quando você quer algo que não é seu. E pisar nos outros, né? Pisar nos outros aí. E tem um cara chamado Wallace Warons, que foi um dos pensadores do início do século de Carnegie, né? E antes de Napoleão Hill também, ele tem um livro chamado A Ciência de Ficar Rico. Então, gente, tudo que eu estou passando aqui é o que eu vivo, né? Para falar para os seguidores. E eu exercito todos os dias, porque não adianta você ter conhecimento e não exercitar. Vamos dizer assim, é obesidade mental, né? Você ter muito e não compartilhar. Isso é ego também. Quando você sabe, não compartilha é ego. Então, o ego é seu inimigo. Existe até um livro chamado assim, o ego é aquele que... O ego, quando é camuflado, existe 3 fases, né? Do ego. Então, o primeiro é que quando você sabe de tudo. Ou seja, você não tem a humildade de dizer assim, eu não sei, cara, me ensina. Então a humildade é trabalhada na pergunta mesmo e é praticado. Então quando eu digo alguma coisa que você não sabe e você diz na verdade você está dizendo para você mesmo, eu não sei. Poxa, opa, tem um cara aí que é humilde, tem um cara aí que tem um mindset aberto. Então a gente está sempre evoluindo, né? Quando você diz que não sabe, poxa, o nível de pensamento e o seu nível de aprendizagem ele cai na hora. E existe o outro nível do ego que quando a gente consegue tudo, a gente acha que não precisa mais evoluir. E aí vem a autossabotagem, né? Não sei de tudo, tá tudo bem. E ele evita de você prosperar mais ainda. Verdade. E aí tem a fase que é a fase que você já é a arrogância, né? Você se sente superior que as pessoas, que eu acho que é a fase mais triste do ego, sabe? É que você cai. Tudo que você construiu, se você... Exemplo, tem pessoas... Eu tô enraizado na base de ser uma pessoa melhor, de ser um cara mais aberto com você, de lhe dar amor, porque eu recebo isso, né? É algo muito universal. É leis naturais, tem nada a ver com religião, as pessoas pegam muito religião e eles se limitam, né? Então é algo muito universal. Quando eu falo universal, é o puro divino, né? Então as pessoas entendem que o segredo está em ter. Só que não, velho. O segredo está em ser. Quando eu sou no processo de ser, e aí quando o meu ego começa a olhar para as coisas, assim, tudo que eu construí, olha isso, aí você pode ir para a vibe de ter. E aí você vai atrair pessoas que só têm interesse nas suas coisas. Você não atrai pessoas leais. Então você sempre joga, né? Então isso é raizado como, doutor? Na infância. Na infância, quando a gente tem aquele brinquedinho melhor, que chega um amiguinho que tá ali brincando, ei, o meu carrinho é melhor. E aí os pais vão ensinando esse valor inconsciente, não é porque quer. Então, deixa eu comprar o melhor pro meu filho. Ah, o vizinho comprou, vou comprar outro. Então, vai entrando num mindset tão negativo que quando o cara tá na fase adulta e ele chega naquele ego, né, de eu vou ter o carro melhor porque eu quero atrair a mais gata da festa, eu quero chegar chegando, ou então eu quero
ter pessoas que olham o que eu tenho para elas acharem que eu sou importante, e aí acaba se frustrando, porque quando ele vai ver, não tem ninguém do lado dele, só tem por enquanto que ele tem. Então essa vibe de ter, ela tem um fim, né? Ela tem um fim, e o fim é trágico. Como Wallace Wattles diz, existem duas formas de riqueza. A criativa, que é aquela que você está em contato com o próprio divino, que o divino está dentro de você, quando você escuta o divino, e a competitiva, quando você quer sempre derrubar o outro. A competitiva, ela pode até dar certo, mas chega uma hora que ela tem um fim. Vai gerar uma frustração, a depressão, a ansiedade. Já a construtiva, não. É as suas ideias. É o que você botou aqui de ideia e está praticando. E você está ligado nessa raiz de ser. Então você atrai pessoas em ser também. Em nenhum momento, quando chegou ali me convidando, eu disse, cara, eu vou lá passar o que eu sei um pouco para as pessoas, porque eu não sei de tudo. Para mim, eu me considero um bebê ainda, sou recém-nascido. Eu vou morrer e vou morrer aprendendo, mas o que eu sei me trouxe a ter uma vida bacana hoje. E as pessoas acham que ele virou doutor, tá rico. Não, eu não fiquei bem de vida pelo fato de ter uma clínica. Foi pelo fato de eu ser uma pessoa incrível. De eu trazer o melhor para as pessoas, de eu ser mais amor do que julgamento. Então, o que acontece? O Wallace Wattles diz, que ele tem esse livro, né? Existe uma ciência para ficar rico, e essa ciência é exata, que nem a álgebra e matemática. Existe uma forma de pensar e comunicar que te leva à riqueza, da mesma forma que existe uma forma de pensar e comunicar e agir que te leva à pobreza. E se a gente vê, né, a mentalidade dos outros, ela entende o quê? Cara, eu não vou ajudar esse cara não, senão eu vou botar ele para frente e vou ficar para trás. Isso aí é mentalidade pobre. Verdade. Ou seja, uma mentalidade escassa, que ele acha que não tem para todo mundo. E o mundo ele é abundante, viu? O mundo, olha isso, cara. É tanto de animais que tem, e tem nutrientes para todo mundo e para a gente Eu já vi também. muito isso aí, doutor, trazendo aqui para nossa realidade. Às vezes a gente até conversei uma vez com um influenciador falando sobre isso aqui. Às vezes a pessoa que não tem muitos seguidores no Instagram, um exemplo, só pegando esse exemplo que o senhor está falando, marca uma pessoa que tem muitos seguidores. Tipo, faz uma collab, né? Aham. E aí a pessoa que tem muitos seguidores não aceita porque ele acha que se der mídia aquele cara ali, ele vai, tipo, crescer e ele vai deixar de ser superior a ele, vai ficar Entendi. igual, entendeu? Tá na Então, vibe do T, isso, né? exatamente. Então, Eu entendo isso trazendo aqui aí. para essa realidade, existe muito isso. E às vezes a pessoa tem medo de ajudar alguém, com medo dela crescer e ficar maior do que ela, né? Não pensam em ajudar por ser uma pessoa boa, pensam muito nessa Só que questão de aí rivalidade. o segredo tá quando eu te ajudo, cara. Me ajuda 2 vezes. Com certeza. Então, quando a gente muda essa mentalidade, eu te ajudando, cara, eu tô me ajudando, eu falo isso, eu sinto energia muito positiva nisso, porque, cara, a gente tá nessa vida, se a gente não serve para servir, a gente não serve para viver. Então, tem muitas pessoas que começaram de baixo, que foram pessoas humildes, bacanas, e hoje tá enraizado de ter. E só vão atrair pessoas que vão frustrar lá na frente, pessoas que, por interesse, pessoas para usar. E aí elas vão aprender, tá no processo delas. Elas estão erradas, doutor? Não. Cada um tá no seu processo, né? Eu só sei que eu aprendi meu processo rápido. Então eu sou muito melhor de dar amor às pessoas, de ser o meu melhor, do que justamente eu ter, não, sou agora isso e isso, então eu tenho que me sentir superior. Cara, isso é o maior tiro no pé que existe, né? É um nível mais hardcore de ego. Então as pessoas tendem a se perder porque o segredo não tá em ter, tá em ser, cara. Olha o ser humano que eu tô sendo para você, você nunca vai me esquecer, irmão. Entendeu? Não cheguei aqui lhe oferecendo nada, não cheguei dizendo que eu tenho as coisas e as pessoas às vezes vai querer intimidar uma mulher, chega numa festa, né? E já vi muitas disso, né? Fala pros amigos, ei, mano, a chave do minha 320 quebrou, a chave do meu poste não sei o que e tal. E tipo assim, pra uma mulher interesseira, lógico que não são todas, não tô falando da mulher, tô falando do caráter. Da mesma forma que existe homem interesseiro, existe mulher interesseira, é caráter isso. Né? Da mesma forma que existe um biomédico corrupto, ou seja, desonesto, tem biomédico correto, da mesma forma que existe policial, é vice-versa. Não é questão da profissão, é a questão do caráter, do que você acredita como verdades e de princípios e valores. Então a mulher, opa, ele tem um Porsche. Mas a mulher que não tá ligada em ter, ela diz, oh, que cara vazio, velho. Então a mulher reprime logo esse tipo de... Porque ele sabe que um cara desse só vai usar e vice-versa vão ser usados. E chega uma hora que não tem um sentido. O ser não existe, o ter vai acabar.
E aí, quando acaba, vem a frustração. E aí a pessoa volta pro início do jogo, né? E aí ela não passou dessa fase, ela vai ter que repetir tudo de novo. Aí, quando ela tá perto da fase dos fantasminhas, se os fantasminhas intimidar, ela volta de novo. Se ela vê que é só o fantasma, que tudo é criado pela mente dela, ela consegue passar. E é como eu falo, cara, nada vem de fora. Tudo vem de dentro. Tudo vem de dentro e a vida é um espelho, né? Ela só dá pro homem que o homem se dá primeiro. Então, se eu chego pra você com o maior amor do mundo, cara, é raro que você me dê ao contrário. É muito raro. Se essa pessoa estiver muito frustrada, Verdade. estiver com nível de saúde mental muito para baixo, como depressão, ansiedade. Então, vamos lá. O que é depressão, né? A depressão, ela se dá em pensamentos e ideias, né? No passado que ela foi e não pode ser mais, ou então por uma grande perda familiar ou alguma coisa assim do tipo. Então, a gente só está nesses dois estados. É raro a gente estar aqui no presente, no agora. Só as pessoas que têm consciência disso mesmo. Ou as pessoas estão na memória, dizendo eu era, a comunicação do depressivo, eu era, eu fui, eu não tenho, eu não sou mais, eu tinha. Então, quando você chegar para uma pessoa e ver o que ela comunica, você vê o estado emocional dela. Então, Verdade. a pessoa consegue se entregar pela própria boca. Então, hoje eu tenho esse nível de consciência, tanto que eu conheço as pessoas, eu sou aberto para todo mundo, mas não é todo mundo que me mantém aberto sempre, entendeu? Porque Nossa. não vale a pena a gente andar com pessoas que não pensam que nem a gente, cara. Ou a gente vai pensar que nem elas, ou a gente vai ser mais fazer uma autossabotagem, né? Crer no que elas creem. Então, se você quer voar mais alto, tem que andar com águias mesmo. Se você quer ter mais coragem, tem que andar com leão. Então, não tem como. E uma coisa que eu trago muito, as pessoas sempre estão no passado das memórias ou no presente ou no futuro demais, né? Sempre quando eu tiver, quando eu ser, quando acontecer isso eu vou ser feliz, cara, elas nunca vão. O estado de felicidade tem que ser o agora. Eu tenho que estar aqui Verdade. feliz olhando nos seus olhos, cara, quando eu tô passando aqui. Isso é o poder do agora. Tem até um livro, viu, gente? Se vocês quiserem aí pesquisar o poder do agora. Ele te faz ser grato pelo presente e está Massa. conectado 100%. Aqui eu estou conectado 100%. Estou mexendo no celular, não estou em nenhum momento desviando. Conexão V0, na verdade, rapó. Conexão nos olhos, isso é algo magnífico. É você saber que você está ali consciente no momento. Então as pessoas sempre ou estão se auto-sabotando no passado ou se auto-sabotando no presente. Elas nunca estão 70%, porque existe uma lei, né? 20%, 10% no passado, 20% no futuro, sempre melhor, acreditando que o melhor está por vir, mas fazendo o tijolinho ali todos os dias. E, na verdade, é 70% no agora. Né? A gente tem que sempre dar o melhor. Quando a gente se dá o melhor para o outro, na verdade, é assim, vamos lá. Você nunca viu um cara, você chega um cara, opa, me dá uma atenção e se entrega de atenção para aquele cara, você não está dando atenção para aquele cara, não. Você está dando atenção para si mesmo. Você Verdade. está no nível de consciência no agora ali. Entendeu? E tem aquelas pessoas que a gente chega, quer atenção, a pessoa, não, peraí, vou fazer alguma coisa. Não, agora não, tô aqui. Ou então a pessoa está conversando com você, mexendo no celular. Cara, essa pessoa não tem nenhum um nível de consciência de poder estar ali presente, né? Conectada com você. E se não tem, é porque não merece. Tem essas pessoas que dizem assim, poxa, aquela pessoa se afastou de mim. Cara, Deus livre, velho. Deus escuta coisas que tu não escuta. Então, Verdade. se afastou, agradece. Porque ela não ia trazer boa coisa. Então a gente tem essa crença de merecimento. Poxa, o cara foi embora, não tenho mais amizade com ele. Cara, é porque o seu nível de consciência subiu. E quando você voa alto, velho, pardal fica para trás. Infelizmente não tem Desse como. jeito. E aí é isso que acontece na vida, né? E como eu repito, Wallace Wattles diz o quê? Que existe uma consciência pensante na qual ela permeia e penetra todos os espaços vazios. E essa consciência é o divino, né? Por isso que na verdade se chama, ele é onisciente, ou seja, ele está em todas as mentes ao mesmo tempo. Imagina aí um ser que alimenta mais de 7 bilhões de mentes ao mesmo tempo. Ou seja, para o teu sonho passar na tua vida, cara, para tu construir isso aqui tudo, primeiro passou na mente de Deus. E Certeza. aí, quando eu falo, falei até pro meu amigo esses dias, até foi pro RC, quero dar um abraço aí pro RC, cara, que eu falei para ele, cara, olhando nos olhos dele, eu disse, cara, você vai chegar em lugares que você nunca chegou e o que Deus tem pra tua vida, tu jamais imaginou, irmão. Então, vai para cima, porque ele é um cara de um coração incrível, um cara bondoso.
Então, quando eu abraço ele, eu disse, cara, o abraço, na verdade, é o encontro de dois corações bons, né? Então, quando a gente sente aquele abraço que não é tão verdadeiro que a gente sente, Sente. cara, é porque aquele cara não tem um coração totalmente aberto, né? Aquele cara que só fala e, na verdade, quando ele está só, ele não faz. Ele não pensa o que ele comunica. Então, é uma autossabotagem. E quando é autossabotagem, a pessoa reflete isso. A vida da pessoa não anda. Então, o Wallace Wattles diz que essa mente pensante, ela é consciente. Quando a gente vê Deus de uma forma figurada, não estou querendo falar em religião aqui, jamais eu quero, estou aqui como o amor do mundo, não quero falar mal de nenhuma religião, até porque cada um respeita a crença de cada um. Com certeza. Mas eu estou só expondo aqui um pouco da minha, que a gente não pode ver Deus como um ser limitado em relação a uma imagem, né? É muito maior. Então, quando a palavra de Deus diz que a gente é a identidade de Deus, é porque justamente a gente pensa que nele. Então isso é muito lindo, cara. Deus, na verdade, é uma consciência pensante que está direto prosperando. Então, o que é ser pobre? É se tentar com o que tem. E ser rico é sempre querer mais, mas sendo grato com o que tem. Isso que tá a chave, né? Então, como é que eu sou rico quando eu abençoo o próximo? Imagina aí, existe só um pai, cara, para todos nós. Existe só uma causa e só uma origem, né? Não tem outra. Eu sou as trevas e a luz. Eu sou o princípio, o meu fim, nada foge do meu domínio. Não tem nada a ver com a religião aqui, viu, gente? É algo muito mais que isso. A Bíblia é um livro muito poderoso. Então, se as pessoas olharem a Bíblia como um fato psicológico e não como um fato histórico, a gente começa a entender as mensagens da Bíblia. Ou seja, o que aconteceu lá no passado, aconteceu, não vai acontecer mais. Não existe isso. Então as pessoas trazem muitas profecias. Não, cara, o céu e o inferno quem cria é você. Eu criei o meu céu hoje, da mesma forma que há um tempo atrás eu criei meu inferno. Você também, há um tempo atrás, você criou sua própria estrela. Quando você percebeu isso, você, não, cara, esse não é o caminho, né? Verdade. Então todo mundo tem isso. Então as pessoas não têm a autorresponsabilidade de dizer, poxa, se eu estou prosperando, o mérito é meu. Se eu não estou prosperando, também o mérito é meu. Não, as pessoas entendem, as pessoas que têm uma mentalidade pobre, que quando eu falo pobreza não é questão de dinheiro, o dinheiro é consequência da mentalidade, né? Ou seja, as pessoas que ela não têm autorresponsabilidade, ela diz, não, se eu estou prosperando, o mérito é meu, e se eu não estou prosperando, é inveja ou é macumba. Né? Nada contra aí, não quero falar de religião nenhuma, mas existe essa coisa também de negatividade que as pessoas trazem e tirar a autorresponsabilidade das pessoas, cara. As atitudes quem faz é você. Então, se eu planto, se eu lanço sementes boas, cara, não tem como, minha colheita é certa. Então, se eu lanço sementes ruins, ou seja, se eu lanço pensamento ruim para o meu irmão, vai voltar para mim, cara. Se eu lanço o bom, quando eu sei que eu estou falando mal do outro, eu estou falando mal de mim mesmo. Quando eu sei que quando eu estou abençoando o outro, eu estou abençoando a mim mesmo. Aí tem um mindset de mudança. E aí o teu mindset muda, que tu começa um nível de consciência maior, ou seja, tu começa a voar mais alto e aí o dinheiro é consequência disso. Porque imagina aí, se dinheiro tivesse um nível de consciência baixo, quando eu falo dinheiro, não vejo só como é o financeiro, é tudo. A prosperidade está ligada a tudo. Mais saúde, mais vigor, mais bondade, né? Porque como eu falo, o dinheiro ele não cria quem é o ser humano, ele só potencializa quem o ser humano é. Se você for um ser humano bom com dinheiro, você vai ser melhor. Se você for um ser humano ruim, você vai ser pior. É desse jeito. Então, o que eu falo, na verdade, é que quando você está com um nível de consciência maior e os níveis de consciência de prosperidade estão em níveis elevados, que aí se tivesse em nível baixo, cara, vamos dizer assim, toda pessoa de mentalidade pobre era milionária. Não é assim. Se você vê os grandes, Paulo Vieira, se você vê o próprio Diniz, né, o Gilberto, são caras que voam alto, cara, e a prosperidade acompanha eles e pode ter certeza que a conta bancária daqueles caras tão monstra, mas não porque eles têm, sim porque eles são. Eles são pessoas melhores, são pessoas de valores. Vê aí o Luciano Hang, né? Eu tô falando grandes caras aí que seguem esse tipo de mentalidade, acompanha Napoleão Hill, Neville Goddard, acompanha aí também Wallace Wattles, que são escritores de há muito tempo atrás, né? A gente vê que o Napoleão Hill, ele começou com a comunicação em massa, e aí quem deu uma máquina de tilografar para ele foi a madrasta dele, e aí ele encontrou o Andrew Carnegie,
como homem do aço lá no tempo, né? O cara era milionário, ele disse, cara, existe um comportamento, existe um pensamento, e aí eles quiseram ter a certeza. E aí Napoleão Hill, como ele tinha esse dom de escrever, ele foi estudar 500 empreendedores da época, os mais ricos. E aí era muito parecida a comunicação. E aí eles entenderam que existe uma ciência, existe uma forma padrão, de né? comunicar, de pensar e de agir que te leva à excelência. Da mesma forma, existe uma forma de comunicar, de pensar e agir que te leva à pobreza. Isso é muito massa porque quando eu vivi o tempo da minha infância, a gente não é reprogramar, a gente assim, é reprogramado na infância. Mas se a gente não mudar essa reprogramação, cara, vai repetir. Então eu via muitas pessoas falando mal das outras e eu não entendia porque que a vida daquelas pessoas não prosperava. E ela ligava a prosperidade com dinheiro. Ah, eu vou para frente que eu não tenho dinheiro. Não, você não vai para frente porque a sua autossabotagem é muito maior. Se você não se sabota, você está sabotando o seu irmão, que você está se sabotando duas vezes. É aquelas pessoas que só patinam, né? Então, quando eu comecei a entender que realmente a prosperidade está em ser e não em ter, eu comecei a ser um ser humano melhor para mim mesmo. E quando você é melhor para si mesmo, você é melhor para os outros. Não tem como. Massa. Isso é muito magnífico. Cara, realmente uma aula aqui que a gente teve aqui com o Dr. Bruno Rocha aqui, um cara que já aprendi a admirar. Obrigado, E cara. Eu eu também lhe acho, admiro demais. e Você é um eu cara. acho que, doutor, que essa imagem que você está passando aqui pra gente, pra quem está assistindo, para mim que tô aqui, tendo essa honra aqui, essa oportunidade de estar pessoalmente com o senhor aqui, é muito massa, cara, porque você tem conteúdo Bacana. e para quem gosta de conteúdo, vai se interessar demais por tudo isso que você já falou aqui, que a gente conversou. Realmente, eu fico muito feliz quando eu converso com pessoas assim, que têm esse pensamento de querer ajudar o próximo com o que tem, É com o verdade. conhecimento, né? Você não vai ajudar as pessoas só com dinheiro e nem só com alimento. Às vezes o seu conteúdo, o conhecimento que você tem para agregar na vida das outras pessoas, às vezes é muito mais importante do que uma Bacana. moeda, do que um alimento ali, Deixa eu só te porque interromper aí, só um minutinho. Tem uma frase de Wallace Wattles. Quando eu falo isso, porque assim, a gente. O Bruno não veio do nada, né? Eu não tive os melhores mentores. Na verdade, o meu pai ele foi um grande mentor para mim. Mas só que ele só me ensinou o que ele sabia e tá tudo bem. Eu aprendi com aquilo. Mas eu queria mais, uma vida melhor. E eu encontrei nos livros, e quando eu falo de Wallace Wattles, eu falo que ele foi um pai para mim. Um pai de alta performance. E ele diz assim, cara, os pobres eles não carecem de dinheiro. Como você falou aí, né? As pessoas só querem, às vezes, o dinheiro, acho que isso ajuda. Os pobres, eles não carecem de dinheiro, eles carecem de motivação e ajudar a eles pensarem em empreender. Porque só vai mudar empreendendo. Na verdade, eu sou um biomédico, mas se eu não empreender, não muda. Então, eu conheço pessoas que foram formadas comigo, cara, que estão na mesma, não estão nem trabalhando, porque não tem aquele espírito empreendedor. E aí eles olham para mim, vixe, o Bruno se deu bem aí. Não, cara. Eu fiz coisas que você não fez, eu li livros que você não leu, eu pratiquei conhecimentos que você não praticou. E aí eles ficam na dúvida que, poxa, como assim, cara? Acha que é o dinheiro. Não é. O dinheiro é a consequência. verdade. Isso, resumindo o que você falou, é melhor uma palavra que te edifique do que um dinheiro, né? Desculpa até a forma de falar, mas é a forma mais exata, é uma ajuda de alimento ou uma esmola que te esqueça ali aquele momento de quem você é, né? A pobreza, às vezes as pessoas pedem, só que elas não sabem que o maior valor está dentro delas e elas podem muito mais do que elas pensam. Então a lei da crença é algo muito forte, irmão. Verdade. Eu aprendi, eu aprendi muitas coisas negativas na minha infância e, cara, se eu não tivesse mudado, eu não estaria aqui hoje conversando com você, porque meu caminho tinha sido outro. É como eu te falo, uma mudança de destino, né? É muito forte quando você não tem um pensamento direcionado. E aí volta aquela metáfora lá da Alice, né? Que ela diz, fala com o gato lá, e para onde que eu vou? Aí ele, você não sabe para onde vai? Se você não souber, qualquer lugar serve. Então, se você não souber o que você pensa e comunica, irmão, o seu resultado vai ser qualquer um. Agora, quando você sabe o que você pensa, o que você comunica, o que você age para o outro e para você mesmo, aí, meu irmão, seu lugar não tem como. E aí, o seu lugar é o quê?
é algo muito maior do que você esperava. Massa. Porque é uma ciência. É isso aí, É uma ciência. doutor Bruno, que a gente tenta passar para quem assiste os nossos conteúdos. Ela me perguntou assim, bem no início quando eu criei o canal, cara, por que que tu fez o canal? Por que que tu criou um canal no YouTube? Eu sempre tive um Instagram, meu pessoal, e aí eu sempre abria caixinha de perguntas e eu sempre fui um cara de gostar de motivar as pessoas. Bacana. Eu sempre tive aquele público que procurava o meu Instagram para ouvir alguma motivação, para ouvir alguma palavra ali de apoio, né? Então a galera perguntava, cara, por que tu não cria um canal? Então, quando eu pensei em abrir esse canal, onde eu traria convidados, né? Fui justamente pensando em motivar as pessoas a ser pessoas melhores, né? Talvez eu ainda não possa ajudar, como a gente estava falando aqui, talvez eu ainda não possa ajudar com uma cesta básica, mas eu posso ajudar com conhecimento. Conhecimento, cara. Pessoas que eu trago aqui, como você, por exemplo, que compartilha esse conhecimento com várias pessoas que vão assistir esse conteúdo. Bacana. Então a gente tenta motivar as pessoas de alguma forma. O intuito do canal é esse, motivar as É. pessoas, trazer histórias de sucesso, trazer profissionais de sucesso, para que as outras pessoas que estão assistindo, principalmente os jovens, né? A gente vive numa sociedade onde os jovens, eles às vezes ficam muito à mercê, o que é que eu vou ser? O que é que eu vou fazer? Verdade. Né? Tem muita gente que está terminando o ensino Eu médio vim me agora. encontrar com os 27 anos, cara. Pronto. Então eu tava perdido até então. Tem muita gente que está terminando o ensino médio agora e não sabe o que é que vai fazer. O que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou sair da escola agora, eu vou fazer o quê? Entendeu? Então, quando a gente traz histórias de sucesso, profissionais de sucesso como você, a gente traz pensando nessa motivação. Pô, vou motivar aquela galera, Isso é muito vou massa. motivar aquelas pessoas que acham que não tem o que fazer, que não tem opções. Eu sempre gosto de citar, doutor, uma frase que eu digo assim, cara, quando você não tem oportunidade, você tem que criar oportunidade. Né? Porque e temos esse poder, viu, de criar. Porque nem sempre a oportunidade vai ser ali algo físico, vai estar ali o nome oportunidade. Às vezes você cria a oportunidade de uma forma que você nem mesmo, nem do sabia. Não que eu levei, eu criei uma oportunidade muito grande. Então, isso é muito massa. É a questão de você ter resiliência até saber aproveitar até os nãos, né, como você disse. Porque as coisas ruins que acontecem também, doutor, eu acredito muito o seguinte, as experiências que a gente passa, tanto faz ser positiva ou negativa, vai formar a pessoa que nós somos, né? Caráter, vai formar uma personalidade. E o mais bacana, sabe o que é, meu querido? Que a gente aprende na nossa pior fase. É verdade. Então, quando eu te falo que a gente tem que amar a nossa dualidade, é natural, nem todo dia eu tô assim. Tem dia que eu tô, poxa, mas assim, eu tenho um conceito de que eu vou ficar mal por horas, por dias ou por meses. Eu já decreto. Eu acho que se eu decretar 1 hora, eu não vou ficar em 1 hora, mas pode ser certeza que eu mudando o meu estado emocional, sorrindo mais, desfocando do problema e começando a ter uma solução, eu vou mudar meu estado emocional. E o estado de espírito, e o que é estado de espírito? Para você entender, comunicação, pensamento e sentimento. Isso é um estado de espírito. Existe um campo vibracional em cada um de nós. Então ele é resumo do que você comunica, pensa e sente. Cara, isso é muito real. E quem fala isso não é o Bruno, não. São grandiosos, principalmente o Paulo Vieira, né? São caras muito maiores que, assim, em relação de ser visto, são muito maiores do que eu, né? Mas, assim, em questão de ser igual, somos todos iguais. Estou falando em questão de visibilidade, né? Hoje em dia, eles conseguem ser muito mais vistos. Eles têm um poder de comunicação maior porque eles já criaram aquela audiência, né? Mas a gente somos iguais a eles, irmão. E eles falam isso. Porque, cara, o Paulo Vieira, ele com 30 anos, ele ainda morava com a sogra. E ele tem o maior prazer de dizer a história dele. E por quê? Porque motiva. Tem muitos caras com 30 anos aí, cara, que ainda estão aí, velho. E, tipo, não se encontraram ainda, mas ainda é possível. É possível. Hoje o Paulo Vieira tá com 50 e poucos anos, cara. Eu admiro. O Paulo Vieira, pra mim, foi um pai, né? Que ele me ajudou muito em relação à mudança de mindset. E a Febracis é uma ótima escola se você quer crescer, mesmo em ser um cara de alta performance. A Febracis é o melhor lugar. Então, tipo assim, não tô ganhando nada da Febracis e não tô indicando, é porque é boa mesmo. Então, tudo que é bom a gente tem que falar e compartilhar, sabe? Verdade. Porque, na verdade, esse conhecimento que eu tô trazendo aqui é de todo o meu coração e é um conhecimento que eu já tenho resultado. Porque cruel era o quê? Quando minha esposa nem acreditava no meu próprio resultado, que ela, meu irmão, o que é isso que tu já tá inventando? Porque é aquela coisa, quando você não tem estrutura familiar, você vai tentando até acertar. E esse foi o meu caso. Meu pai não teve um padrão para mim ter uma hora para me estudar ali, para me dedicar. Eu tive sempre que trabalhar. Então, minha mãe também.
Mas eu não deixo de amar os dois, sabe? Para mim foi o melhor que tinha que acontecer, porque eu me tornei um ser humano de alta performance. Comecei a entender, cara, eu não preciso nem de pai nem de mãe. Eu preciso só de mim e Deus. Quando eu comecei a entender isso, né? Quem tem um pai e uma mãe que faz tudo por você, eu quero falar com todo o meu coração, honre, viu? Honre porque é para poucos, né? Hoje, graças a Deus, eu tento honrar minhas filhas e quero dar o que eu não tive para elas, mas assim, eu trabalho muito na pilar de ser, não de ter. Elas falam com o zelador, elas tratam bem o zelador como o dono do síndico, ou o síndico, né, o dono que ajeita ali a administração do apartamento. Então, dá bom dia na escola pro vigia. Então, eu sempre tento, porque começa daí, cara. É A verdade. gente, a gente tem que entender que somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. E a gente tem que entender que somos todos irmãos, viemos de uma mesma origem. E a origem é uma só. Imagina aí, cara, a gente só veio de uma origem. Se a gente conseguisse. Deus mandou. Não estou falando de religião, mas eu creio que Jesus Cristo foi um ser de muita luz. Também na forma que Buda, Gandhi, né? Você. Quando a gente passa luz para o outro, a gente é ser de luz, cara. Então as pessoas estão muito enraizadas em religião. Então a religião ela limita, ela divide o mal do bem. E o mal do bem não pode ser dividido, até porque o mal e o bem está dentro de nós. Cabe a você saber que o seu mal existe, não dá energia para ele, e saber que por lugar que você quer ir, você tem que admirar sempre o bom, né? Sempre as atitudes boas. E Deus mandou Jesus Cristo, se você perceber, Jesus Cristo andou com os piores, né? Os 12 piores. Então, se a gente começar a entender que a Bíblia serviu para um fato psicológico, como assim, Bruno? A gente pega a mentalidade de Judas. Deus já sabia que ele era traidor. Jesus Cristo já sabia disso. Mas o que foi aí o feeling do negócio? Foi mostrar que ele poderia ser melhor. Só que o que aconteceu? Ele entregou, né? Jesus, e por vergonha, ele próprio se enforcou. Ou seja, foi o ensinamento que ele teve de ser traidor. Só que na verdade ele não estava traindo Jesus. Ele estava Era traindo assim a si mesmo. mesmo. É tanto que ele se enforcou, porque ele não aguentou a própria traição que ele fez com ele mesmo. Então, cara, isso é muito foda. Você pega Pedro. Pedro era um cara de pouca fé, que aí andou nas águas, soube o que era um pouco de fé, e aí se tornou um ser humano melhor mais assim ainda, nego. Mas o que, que a gente aprende com isso? Cara, como é que eu pego o exemplo de mentalidade de Pedro, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Né? Essa é a dúvida, se gera Aquela dúvida. batalha constante, E né? isso, do bem e do mal que está dentro da gente. Como é que eu pego uma modelagem do pensamento de Judas? Eu me traio e automaticamente eu traio as pessoas. É tanto que eu falo, eu não sou fiel à minha esposa. Eu sou fiel aos meus valores, aos meus princípios. Porque se eu for fiel a ela, chega uma mais bonita, uma melhor. Entendeu? Eu deixo. Tá entendendo? Uhum. Então eu tenho que ser fiel aos meus princípios e os meus valores, e minha esposa vai se beneficiar com isso. Porque eu sei que eu não estou traindo ela, eu estou me traindo. Então quando a gente leva a traição de uma coisa mais profunda que vem de dentro de você, é algo muito mais poderoso de você poder entender o que é o princípio e o valor. Então, se a gente olhar a modelagem de Jesus Cristo, cara, pega a modelagem dele de pensamento e não tem comprovação nenhuma que uma coisa entrou dentro de você e você foi mal. Não, velho. Quem faz o próprio mal é o ser humano. Quem mata é o próprio ser humano. A gente tem essa capacidade de fazer o mal bem, não é Satanás. Até porque Satanás teve o tempo dele, foi um anjo caído, que hoje em dia ele não tem mais poder. E eu falo isso com a maior certeza do mundo, que eu vou chegar em casa tranquilo e não vai me acontecer nada, porque quem tem poder sobre mim é muito maior do que está no mundo, irmão. A energia que está dentro de você, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é a modelagem de pensamento que te traz ao Pai, eu vou chegar em casa seguro. Sabe por quê? Porque minha comunicação e pensamento é totalmente parecido com a modelagem de Jesus Cristo. Então, ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Jesus Cristo, na verdade, foi uma forma de cordão umbilical, de unir você com o próprio Criador dentro de você. Então, você é a igreja. Você é a própria... a palavra de Deus diz que sua casa é morada do Espírito Santo.
Cabe a você olhar para essa coisa que está dentro de você positiva e praticar. Então, quando a gente pega a modelagem de Satanás, a gente mata Rob Destro. Eu podia ser um bandido. Eu tinha tudo para ser um bandido. Então, quando eu era pequeno, meus primos eram traficantes, eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu não me sentia pertencente daquele local. Porque eles viviam presos e eu vim do nada, cara. A escolha, todo mundo tem essa E escolha, né? escolha. Todo mundo tem escolha. E escolha. Então, o meu primo, a última vez que eu vi ele mandava benzer no bairro lá todinho, lá na Parada do Futuro. Então, tipo assim, mas sempre os caras entendiam que não, Brunão, aí não é. Os vagabundos, ele, né, tipo assim, os caras que é envolvido nisso, Eles sabem quem quer ser também. e eles sabem, então eles me viam e, tipo, o Bruno tá um cara tranquilo demais. Mas o meu primo, cara, tava lá e, tipo assim, poxa, eu falo pra ele, cara, velho, sai daí dessa vida, tu tem filha já, vai embora daqui. Aí ele acabou morrendo. Mas assim, cara, foi escolha, né? E me dói porque a gente foi criado junto, mas em nenhum momento eu quis ser que nem ele, e aí ele foi tomando os caminhos, eu fui tomando outros. E aí, na verdade, quando a gente chega lá, que no lugar a pessoa diz assim, olha, ele agora é diferente da gente. Só que não, cara, eu sempre acreditei numa vida melhor. E, tipo assim, amo o meu passado foi essencial para me tornar o ser humano que eu sou hoje. Mas uma coisa eu digo, cara, se a gente saber o quanto nossa mente é capaz, a gente não se deixa levar por qualquer pessoa. Verdade. Então eu construí o meu próprio destino e construo ainda hoje com muito mais consciência. Porque o que é a modelagem de matar, roubar e destruir? É uma entidade que está dentro de ti? Ou é você pega aquela modelagem de pensamento e faz o negócio acontecer? Como eu te falei, eu poderia ser um cara muito mal. Mas, cara, eu tinha escolha. Eu sabia que o bem que me desejava também, eu desejava ele. Tem até uma frase de Bob Proctor. Ele diz assim, ó. O que te procura, também lhe procura. Resumindo no seu exemplo, quando você sobe de nível de consciência, cara, você atrai pessoas de nível de consciência, de níveis de consciência maior. Verdade. Então, seu canal, ele vai estourar muito mais. Porque seu nível de consciência subindo, você vai atrair pessoas de valor. E é o que você quer, passar valor para as pessoas. Em nenhum momento você falou em dinheiro. Você quer agregar valor para as pessoas. Isso mesmo. Então, inconscientemente, você já descobriu a fórmula do sucesso, né? Existe um segredo aí. E o segredo, fala do meu amigo Rony, né? Ele fala, não tem segredo. Aí ele falou ontem assim, rapaz, não tem segredo, mas segredo tem. Né? Qual é o segredo? É constância. Tudo na vida. Então isso é bacana, cara. O segredo é constância no pensamento, constância na comunicação e constância no sentimento e constância muito mais ainda para o outro, porque quando você dá dando para o outro, você dá para si mesmo. Eu gosto de Isso é divino. dizer, doutor Bruno, fazer um questionamento assim, por que eu trabalho? Por que eu gravo podcast? Por que eu vou chamar o doutor Bruno aqui? Por que eu vou chamar aquele outro convidado? Bacana. Eu tenho que ter um porquê, entendeu? Verdade. Por que eu trabalho? Vamos citar esse exemplo. Porque eu tenho uma família que depende do meu trabalho, que depende, e eu dependo deles, eu dependo que eles estejam bem para mim estar bem, né? Então, Bacana. tudo tem um porquê, né? Então, às vezes tem pessoas que, você chegar a fazer uma pergunta, por que tu trabalha? Porque eu quero dinheiro. É Então, é uma algo pergunta muito vasa, né? vazio demais. Então, quando você não sabe por que você faz aquilo, realmente você se torna uma pessoa muito vulnerável, né? Qualquer coisa vai fazer tu parar, qualquer coisa vai fazer você Desviar, né? É desistir. fácil o desvio. Exatamente. Então, eu trabalho muito com porquê, né, cara? Isso é bacana. Eu gosto desse questionamento. Por que que eu faço isso? Por que que eu escolhi essa profissão? Por que que eu escolho fazer o podcast desse jeito? É porque eu entendo que tem valores que vão ser passados por você, por mim, por outros convidados que já vieram aqui. E assim, a primeira pessoa que absorve esses conhecimentos sou eu. Bacana. Né? Então, primeiramente eu absorvo, depois as pessoas que estão assistindo absorvem, e aí a gente com certeza vai conseguindo evoluir. Se você for pegar, for assistir o meu primeiro podcast, você vai ver, pô, o cara evoluiu pra caramba. Porque não tem como, né? A Não tem constância, como. como você está falando, a Verdade. constância realmente ela tem aquela frase que diz que a constância leva o êxito. Isso é a mais Isso. pura verdade. Verdade. Quando você é constante no que faz, quando você faz uma coisa por muito tempo, tem até uma comprovação Excelência, científica. né?
comprovação É uma lei científica da diz assim, repetição ó, também. para você se tornar expert em alguma coisa, você tem que praticar 10 mil horas aquilo. Isso, é verdade. Então, qualquer pessoa pode se tornar expert em alguma Em alguma coisa, coisa. portanto que ela tenha constância naquilo, né? Verdade. Não são assim as 10 mil horas em si. Ali foi só um exemplo, mas ele quer dizer que se você São tiver prolongados. constância, você vai conseguir ser um expert, você vai ter autoridade naquilo que você faz. Então a E gente. eu vejo a galera como camuflando muito assim, a constância, né? E quando não tem, culpa o outro. Cara, a falta de. E eu vejo as pessoas muito focando no outro, principalmente pessoas que mandam mensagens, tipo assim, pessoas que faz ali, entrega alguma mensagem de alguma forma hoje no Instagram que tá cheio. Mas a pessoa, sabe por que o outro tem em vez de você? Porque você tá na frente. Cara, para de focar no outro, velho. Para de focar no outro. Quando tu foca no outro, a vida tá sendo o outro. Então foca em ti, cara. Não existe o outro. Na verdade, até para a própria energia quântica, para o universo, não existe o outro, só existe você, cara. Então só depende de você. As pessoas, o outro, o É outro. você contra Aí você, por que né? o outro? Cara, para de focar no outro, foca em você. Cara, foca no bem que tu será o melhor, foca no ruim que vai ser o pior. As pessoas só focam no pior e esperam o quê? Algo bom? Não vai. Quem planta feijão não vai colher arroz, cara. É incrível. Verdade. Então, para de focar no outro. Aí o conselho que eu dou para você de todo o meu coração. E quando a gente fala daquela mentalidade de modelagem, cara, não me entendam mal, gente. Cada um acredita no que quer, mas se você quer voar leve e deixar a sua vida mais leve, saiba que o bem e o mal está dentro de você e você pode ser o que você quiser. Não delegue o seu poder para o outro, não delegue seu poder para um falso Satanás que nem existe, cara. Teve o tempo dele, da mesma forma que João, Pedro, Judas teve o tempo de Jesus Cristo também. Jesus Cristo ele está vivo na minha mente, porque eu tento ser uma pessoa boa todos os dias e é praticado, cara. É praticado. Todos os dias você acorda, todos os dias você tem que fazer a mesma coisa, porque é repetição. Então, pare de focar no mal. Para de focar em coisas que você nem tem comprovação que realmente existe. A única coisa que existe é a sua consciência. A única coisa que é viva, que é agora, que é o momento que a gente está aqui agora, o presente, é a sua consciência. E dê valor a esse presente, porque o nome dele já é presente. Imagina aí se eu tenho um ataque fulminante aqui agora e morro, e o senhor Papa aqui também, a gente não ia ter esse segundo de presente, né? Então é uma dádiva da vida. Então, é coisa que eu falo para as pessoas. Toda palavra tem uma vibração e toda palavra tem um sentido. Por isso que cada palavra é um nome. Imagina se todo mundo fosse Bruno. Qual era o amor dos cientistas a estudar um elemento se todo era igual? Então, essa diferença de cada um é preciso ter, porque justamente que cada um é um ser único, né? Cada um tem um nome, cada um é, 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 tem o seu campo vibracional e depende tudo de você, o seu campo, a sua energia, o seu estado de humor, depende do que você comunica, pensa e sente. Então eu bato sempre nessa tecla, cara, que tudo é possível para aquele que acredita que é possível. Para aquele que não acredita, é como Napoleão Hill diz, se você acha que é um derrotado, você está certo. Se você acha que é um vitorioso também, você está certo. Só depende de você. Pode ter 1 milhão de pessoas acreditando em você. Se você não acreditar em si mesmo, não funciona. Mas pode ter 1 milhão de pessoas contra você. E se você acreditar em si mesmo, o negócio acontece. Porque você só precisa de você. Mas se você tiver alguém que para lhe fortalecer, cuide, ame, porque essa pessoa é valiosa na sua vida. Se não, vá do mesmo jeito que o negócio vai acontecer. Então, Nossa. gente, isso é muito massa. Quero ressaltar que eu tô com o maior amor do mundo, sem julgar, sabendo que cada um tem sua fase, sabendo que cada um tem seu momento, mas o que nos torna melhor é sendo o melhor para o outro, porque eita, quando, quando estamos sendo melhor para o outro, estamos sendo melhor para si mesmo. Então isso é muito magnífico, né? O segredo tá em ser melhor sempre, não importa. Verdade. Estive aqui conversando com o Dr. Bruno Rocha, esse cara aqui incrível, que tem um conteúdo muito top aí. Eu tenho certeza que vocês que acompanharam até agora no Instagram e que estão acompanhando agora pelo YouTube vão ficar muito felizes com esse conteúdo. Doutor Bruno, obrigado de Que verdade agradeço. aí por nos dar a honra de estar aqui no nosso canal, de agregar tanto conteúdo como você agregou agora.
Agradeço Tamo demais. junto, obrigado aí. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Não, A amei gente, a aqui. gente tenta deixar aqui o nosso convidado o mais à vontade possível, mais confortável possível, porque a gente entende. Eu parto do pensamento seguinte: eu gosto de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Então, a gente tenta aqui, de alguma forma, deixar o convidado sempre à vontade. Eu tenho certeza que você faz isso lá na sua clínica Não, com também. certeza eu tô me sentindo Então, super à vontade. muito obrigado mesmo, doutor. E aquela coisa para finalizar, o bem que você deseja também lhe procura, né? Então, quando você estiver achando que não tem mais jeito, saiba que tudo que você pensa, comunica e sente, você também vai ser atraído pelaquilo. E quando acontecer aquilo, você nem acredita que está acontecendo. Porque, cara, como é, existe um escritor muito bacana, que é o Tony Robbins. Ele fala que o mundo não muda, somos nós que mudamos. Isso é top. Doutor, muito obrigado mais uma Agradeço, meu vez. querido. Tamo junto. Show. Então, como falei, vocês estiveram aqui comigo, Senhor Papo, Dr. Bruno Rocha, e você confere esse conteúdo quantas vezes você quiser aqui no canal do Senhor Papo. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.